Esta transmissão é patrocinada por Placar, Allianz Seguros de A a Z, Eurobic, Banco Oficial da Taça de Portugal, Sagres, Somos Futebol e Portugal Store. Telespectador do Canal 11, seja muito bem-vindo à 66ª edição da final da Taça de Portugal. Frente a frente, daqui a pouco, no Estádio Nacional, no Jamor, vão estar o Futebol Clube do Porto e também o Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube. Sem mais demoras, avançamos para a constituição da equipa Sadina. Apresenta na baliza Rubinho, depois Janício, Ricardo Chaves, Veríssimo, Mauri e Adalto, Sandro, Binho, Carlitos, Bruno Ribeiro e também Silvestre Varela. Esta constituição, por ordem, em teoria, pela forma como a equipa do Vitória de Setúbal se vai colocar em campo, há pouco no grafismo aparecia-nos por ordem numérica. Equipa do Futebol Clube do Porto com Elton, Pedro Emanuel, Ricardo Quaresma, Lúcio Gonzalez, Benny McCarthy, Bozingua, Pepe, Paulo Assunção, Alain, Adriano e ainda o brasileiro Anderson, equipa que é orientada pelo técnico holandês Co-Adriense. Quanto ao Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube é orientada por Hélio Sousa, o histórico capitão sadino, que agora abraçou a carreira de treinador. Opções no banco de suplentes: do lado do Vitória, Marco Tábuas, Nandinho, Pedro Oliveira, Flávio, Sugu, Luciano e Fonseca. Do lado do Futebol Clube do Porto, Vítor Bahia é uma das opções que estão sentados no banco de suplentes, à disposição de Co-Adriense. Ainda Ricardo Costa, Marek Ché, Jorginho, Ibsen, Raul Meireles e Hugo Almeida. Árbitro desta partida, Duarte Gomes, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa. Estádio Nacional completamente cheio, numa altura em que entram as três equipas no relevado. Futebol Clube do Porto é o campeão da Liga Portuguesa, acabadinho de festejar mais um campeonato, recuperou então o título que tinha perdido na época passada para o Benfica. Quanto ao Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube é o detentor em título desta competição, ganhou na época passada ao Benfica neste mesmo estádio por 2-1 e portanto vai tentar defender esse troféu conquistado na época passada. Há pouco Cavaco Silva a cumprimentar Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. Grande jogo em perspectiva, mais uma final da taça. O Futebol Clube do Porto à procura de mais um troféu, tem 12 até agora na prova rainha do futebol português. O Vitória à procura da quarta taça da sua história, depois de ter ganho em 64-65, 66-67 e também na época passada, claro, 2004-2005. É a 10ª vez que a equipa sadina está na final da Taça de Portugal. Daqui a pouco vamos ouvir o hino português, antes então do pontapé de saída, numa altura em que Duarte Gomes pita aqui para que os jogadores sejam também cumprimentados e saudados pela bancada central do Estádio Nacional. Vamos ao hino português. Um momento sempre simbólico e que marca também estas finais da Taça de Portugal. Escutamos então o hino português. Daqui a pouco vamos ter o pontapé de saída neste jogo que fecha a época desportiva em Portugal, uma época que já coroou o Futebol Clube do Porto como campeão da Superliga Portuguesa. Veremos agora quem faz a festa no Jamor. Luís Francisco, bem-vindo a esta transmissão do Canal 11, final da Taça, época 2005-2006, uma época que começou com algumas dificuldades para este Futebol Clube do Porto de Co-Adriense. Chegou a ser até muito criticado
durante a temporada, principalmente na parte inicial, na primeira metade da época. A verdade é que o técnico holandês guiou este Futebol Clube do Porto ao título nacional e agora está aqui na final da Taça de Portugal, diante de um Vitória que acaba a temporada no 8º lugar e que, na época passada, conseguiu vencer o Benfica neste mesmo estádio. Vai tentar hoje repetir a proeza, mas diante do Futebol Clube do Porto. Sim, Miguel, é um Vitória de Setúbal que está a dar ares do seu período de glória na competição. Lembramos que na década de 60 o Vitória foi a 4 finais consecutivas, ganhou 2 delas, entre 65 e 68 conquistou 2 vezes a taça e foi derrotado outras 2 vezes. Agora, depois do triunfo na época passada frente ao Benfica, repete a presença na final da taça, o que é um feito naturalmente de salientar. Futebol Clube do Porto, início de temporada, como disseste, complicado para a equipa e para o seu treinador, que trouxe novos métodos, novas ideias, pôs a equipa a jogar com 3 centrais, algo que não era de todo muito comum ver-se em Portugal. Enfim, enfrentou contestação até assentar o seu método de jogo e o Futebol Clube do Porto acaba por levar a melhor sobre os adversários no campeonato. Conquista o campeonato com 7 pontos de avanço sobre o Sporting e 12 de avanço sobre o Benfica e, portanto, um título confortavelmente conquistado e chega aqui à final da taça a olhar para a hipótese da dobradinha. Este é Hélio Sousa, histórico capitão do Vitória. Abraçou também este projeto agora como treinador. Sucedeu já durante esta temporada a Luís Norton Matos. Ele começou a época no banco do Vitória Futebol Clube, no banco do Vitória Sadino. Foi depois substituído por Hélio Sousa, ele que fez toda a carreira aqui no emblema do Bonfim. E, portanto, é de facto um jogador, e agora, ou foi um jogador, e agora um treinador que diz muito aos adeptos, aos fervorosos adeptos do Vitória. Recordar também a caminhada destas duas equipas até chegar a este jogo decisivo. O Futebol Clube do Porto começou por vencer o Marco por 1-0, depois ultrapassou a Naval na Figueira da Foz por 2-1, venceu o Marítimo por 2-1 após prolongamento e finalmente nas meias finais superou o Sporting no Estádio do Dragão. Desempate por penaltis, vitória por 5-4 da equipa que é liderada pelo homem que víamos há pouco, o holandês Adriense. Quanto ao Vitória Futebol Clube, começou esta caminhada rumo ao Jamor por ultrapassar o FAF, vitória magra, 1-0. Depois sentiu muitas dificuldades para superar o Pinhal Novense, 5-4 apenas nos penaltis. O vizinho Pinhal Novense ganhou ao Lixa por 2-0, ao Boa Vista por 2-1 após prolongamento, numa altura em que o jogo já começou, e Adriano por pouco não faz o primeiro. É uma entrada fortíssima do Futebol Clube do Porto nesta partida, cruzamento de trivela de Ricardo Quaresma, Adriano de cabeça por pouco a não fazer aqui o primeiro golo, mas estava só a referir a caminhada do Vitória para completar nas meias finais. A equipa sadina deixou para trás o Vitória de Guimarães, o outro Vitória 3-2 no desempate por penaltis, e Luís, uma entrada a todo o gás do Futebol Clube do Porto. Sim, com 2 imagens de marca, primeiro a trivela de Ricardo Quaresma e depois o sentido de oportunidade de Adriano, um dos goleadores desta equipa do Futebol Clube do Porto. Salienta-se que esta é uma equipa do Futebol Clube do Porto com uma certa pulverização no remate à baliza. Lisandro tem 8 golos, Lúcio Gonzalez tem 12, Adriano tem 7, Benny McCarthy tem 7. São eles os homens com mais pontaria nesta equipa do Futebol Clube do Porto, mas é uma equipa com muitas soluções, com uma forma de jogar muito coletiva, mas também baseada na qualidade individual dos seus jogadores, e desde logo uma entrada a todo o gás, como dizias. Há pouco, quando referias a caminhada das equipas até esta final, meias finais e quartos de final muito difíceis para ambos os finalistas, vida muito mais facilitada para trás para o Futebol Clube do Porto, que nomeadamente nos oitavos de final, e porque a quinta eliminatória tinha um número ímpar de partidas, acabou por ficar isento, algo que não é de todo muito comum, mas que nesta taça aconteceu exatamente porque havia apenas 15 jogos na quinta eliminatória e, portanto, só sobrava uma equipa sem adversário. O Futebol Clube do Porto ficou isento de uma das eliminatórias, mas não é por isso, naturalmente, que deixa de ter o seu valor para estar aqui. Depois teve que superar concorrência difícil. Vamos ter pontapé livre para a equipa de Coadriense. Perto da bola, Anderson, um dos jogadores contratados para o Futebol Clube do Porto para esta temporada, veio do Grêmio de Porto Alegre, é um dos jovens desta formação, jogador brasileiro, das grandes promessas do futebol canarinho. Não foi muito utilizado esta temporada, mas tem vindo a ganhar espaço da equipa. Ataca a Vitória, este é Carlitos, mas muito bem agora Bozinho a proteger aqui a saída da bola. Curioso também para perceber como é que o Vitória
vai tentar incomodar este Futebol Clube do Porto. Linha defensiva muito coesa nestes últimos jogos da temporada da formação azul e branca. Este é Pepe a bater longo, procura de Adriano, ganha nas alturas Auri. Segunda bola ganha pelo Futebol Clube do Porto. Bozingua pode tirar o cruzamento. Aliás, é Ricardo Quaresma. Vou ser aqui falta claríssima de Ricardo Quaresma. Há pouco a aparecer no lado esquerdo, agora no lado direito. Enfoque Ricardo Quaresma nestes primeiros 3 minutos da partida. O Futebol Clube do Porto, que esta época desmembrou praticamente o que restava da equipa que foi campeã europeia com José Mourinho, com as saídas de Jorge Costa, de Nuno Valente também. Resta ainda, por exemplo, Benny McCarthy e Pedro Emanuel. 2 jogadores que hoje estão no 11 e que ainda foram campeões europeus, tal como, por exemplo, Bozingua. Mas restam poucos, uma equipa que depois acabou por sair para outros clubes, com outras propostas também. A época passada foi bastante difícil, época de sucessão após o reinado de José Mourinho. Mas agora, Quadriense a pegar na equipa e a conseguir para já sucesso com o título de campeão. Bate Anderson, a bola não passa ali do primeiro poste. Depois a completar de cabeça Silvestre Varela. Recupera o Futebol Clube do Porto. Bozinho a bater longo. Procura de Lucho. Corta outra vez Auri. Este é Sandro, o capitão do Vitória. Dizias há pouco que ficava a curiosidade de saber como é que este Vitória pode tentar surpreender o Futebol Clube do Porto. A verdade é que já o fez durante esta temporada, exatamente naquela fase inicial da época, quando os métodos de Quadriense não estavam ainda bem assimilados pela equipa, em que nomeadamente empatou com o Sporting em casa, perdeu com o Benfica também em casa e também empatou a 0 na 9ª jornada com o Vitória de Setúbal. Um empate a 0. Na segunda volta, já na 26ª jornada, a história foi outra no Bonfim, 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Resultado um pouco mais lógico, atendendo ao valor das duas equipas. Mas sim, este Vitória já conseguiu incomodar o Futebol Clube do Porto, mas direi também que não era este Futebol Clube do Porto. Era uma versão ainda em construção deste Futebol Clube do Porto. Eu creio que o favoritismo é claro para a equipa que vem do Norte. Elton a bater o pontapé de baliza. Mais uma contratação para esta temporada. Veio da União de Leiria. Sucessão também em marcha na baliza do Futebol Clube do Porto, com Vítor Bahia a passar a testemunho a Elton. Bate longo Pepe. Tentar ainda captar dentro das 4 linhas. Era Bozingua a não conseguir. Curiosidade também no banco do Vitória. Este é Adalto, lateral esquerdo da equipa sadina. Hélio, na época passada, estava no banco de suplentes do Vitória, quando a equipa ganhou a taça ao Benfica, mas ainda como jogador, não foi a opção de José Rachão, mas levantou a taça. Um momento também especial para Hélio Sousa. Jogador passou toda a carreira no Vitória e, portanto, a ter aqui também um prémio merecido. Eu recordo que o Vitória, por força também dessa conquista, esteve presente na Taça UEFA esta temporada. É certo que caiu muito cedo na competição, mas esteve nas competições europeias e vai estar novamente na próxima época, porque o Futebol Clube do Porto foi campeão nacional e, portanto, a equipa que chega aqui ao jogo decisivo já sabia que iria marcar presença nas provas europeias. Vitória que acabou o campeonato no 8º lugar. Lucho, mais uma das contratações para esta temporada, veio do River Plate da Argentina. Tentar ultrapassar ali a Dalta, não conseguir, leva a melhor o brasileiro do Vitória. Pepe, Paulo Assunção, mas aqui o Porto tem sufocado a Vitória de Setúbal, não deixa os chavinos sair e vai ensaiando e continua Ricardo Quaresma a ser o homem da partida até agora. Bem, cruzamento ali ao primeiro poste, bola prensada e depois Auri a afastar de qualquer forma, pontapé de canto, muito ativo Ricardo Quaresma nesta parte inicial da partida, já com 3 cruzamentos perigosíssimos para a área. Já está primeiro plano de Quadriense, técnico que fez carreira no AZ Alkmaar, naquela caminhada que só foi parada pelo Sporting na Taça UEFA. Muito bem Carlitos a tirar aqui Paulo Assunção da frente, mas depois a completar Bozingua. Varela e Carlitos, claramente os 2 jogadores mais adiantados desta equipa do Vitória, 2 jogadores rapidíssimos. Ideia de Hélio Sousa também de dar aqui muita dinâmica ao ataque e tentar surpreender em transições rápidas. Cá está há pouco o lance de Ricardo Quaresma, fortíssimo no 1 contra 1.
Mas como dizes, o Vitória não aposta tanto na colocação de um homem fixo na área, não tanto um avançado posicional, mas mais dois jogadores que se podem mexer ao longo da frente atacante, aproveitando eventualmente espaços que possam ser concedidos pelo adiantamento do Futebol Clube do Porto. Esta é uma equipa portista muito ofensiva, também sólida cá atrás, mas mais pela capacidade do seu meio campo para sufocar os adversários. Se a bola passar essa linha e se houver homens capazes de a receber em velocidade e em progressão, o Vitória poderá causar alguns problemas. Vamos ter lançamento para a equipa do Futebol Clube do Porto, já cobrado, mas a bola perde-se ali pela linha lateral. Equipa do Vitória Futebol Clube, que da época passada dos jogadores que estiveram aqui no Jamor, tem, por exemplo, no 11 Ricardo Chaves, Auri, Sandro e também Bruno Ribeiro. Jorginho esteve com a camisola do Vitória na época passada, está agora do outro lado, representa o Futebol Clube do Porto. Binho entrou também nesse jogo com o Benfica, está hoje no 11 inicial, ainda restam alguns elementos. Tentar aqui dominar Bruno Ribeiro, afasta Lúcio Gonzalez. McCarthy. Muito móvel também o McCarthy, apesar de ser um finalizador, um jogador que se movimenta bastante na frente de ataque. Este é Alain. Mais uma das contratações para esta temporada, jogava no Marítimo. Pepe. Podemos ver aqui a famosa linha de três defesas. O Bozinga está sob a direita, Pepe no meio, Pedro Emanuel nem é bem à esquerda, está ali também pelo meio. O Futebol Clube do Porto colocando apenas 3 homens na defesa e jogando com 2 pontas de lança, fica com 5 jogadores na zona nuclear do terreno ali no meio campo, e é esse meio campo, essa zona de trabalho, essa casa das máquinas, que tem servido para sufocar os adversários e para controlar sempre o ritmo das partidas. É um meio campo fortíssimo, Luís, com Paulo Assunção, com Lúcio Gonzalez e com Anderson, 3 jogadores ali na zona central. Ricardo Quaresma e Alain fazem as alas, e depois na frente Adriano e Benny McCarthy. Sim, tem a mistura perfeita entre talento e capacidade de sacrifício, entre espírito de luta e criatividade, e portanto é de facto um meio campo extraordinário. Não é por ter muitos jogadores lá, é porque tem muitos e porque são bons. Sim, tem muita qualidade. Agradáveis surpresas também. Anderson já sabia que era um jogador muito promissor no Brasil, a confirmar para já as expectativas. Nem sempre foi utilizado, mas olhando para alguns momentos percebe-se que é de facto um jogador acima da média. Lúcio Gonzalez não engana também. O próprio Paulo Assunção, já o conhecíamos do Nacional da Madeira, outro jogador também que tem dado nas vistas. Vamos ter mais um canto já cobrado. E já a seguir vem aí outro, porque Ricardo Quaresma a cruzar contra Bruno Ribeiro. Uma entrada forte do Futebol Clube do Porto nestes primeiros 10 minutos. Entregando normalmente a bola pelo lado direito, mas ele também já foi ao lado esquerdo, mas pelo lado direito é Ricardo Quaresma, que tem sido o municiador ali da zona de ataque. Nem todas as bolas têm chegado até lá, mas a exigir muita atenção da equipa do Vitória. Para já com pouco aproveitamento nos lances de bola parada, mas servem também para colocar o Vitória em sentido desde cedo. Varela, ganha Pedro Emanuel, Alain, tentar combinar com o Adriano, joga mais para trás para Paulo Assunção, Lúcio, Pepe, a organizar o jogo o Futebol Clube do Porto. Vamos buscar Anderson, Adriano, antepassa de Alain para Lúcio Gonzalez, tem um bocadinho longo este passe de Alain, mas bem desenhado este ataque do Futebol Clube do Porto. Ao primeiro toque, com os jogadores a movimentarem-se bastante. E vimos ali aquele triângulo de meio campo na zona central em constante rotação. Paulo Assunção tinha a bola, pareceu a dada altura ser o médio mais adiantado, depois foi rodando, e à medida que os passos sucederam, Anderson e Lúcio Gonzalez foram também aparecendo noutra posição. Aqueles 3 a rodar e a passar a bola uns aos outros, os adversários têm muita dificuldade em estabelecer uma marcação. Muitas dificuldades para o Vitória nestes primeiros 11 minutos. McCarthy não está fora de jogo. Quaresma pode ir com perigo ao Futebol Clube do Porto. Quaresma tentar aqui ganhar espaço para o remate ou para o cruzamento. Sai o cruzamento. Rubinho muito bem a resolver o problema. Não decidiu rápido, e depois o plano B não foi assim tão bom. Mas Quaresma para já, o jogador mais ativo do Futebol Clube do Porto. Cá está ele outra vez com a bola. Ricardo Quaresma. Que a jogada de Quaresma passou ali entre Sandro e Adalto. Foi travado em falta mais uma vez. O jogador mais ativo do Futebol Clube do Porto. Consegue criar mais desequilíbrios, Ricardo Quaresma. Cá está.
Depois falta claríssima de Sandro Mendes. Já desequilibrava ali, passando por dois, já ia criar uma situação complicada. E aqui há pouco cruzamento, mas bola direitinha para as mãos de Rubinho. Mais um livre para a equipa portista. Equipa azul e branca, que hoje joga toda de azul. Com a camisola mais clara, o equipamento alternativo. Calção azul mais escuro. Quaresma e Anderson. Quaresma a bater outra vez mal no capítulo das bolas paradas ao Futebol Clube do Porto. Anderson. Wazengua. Tenta ali encontrar alguma solução. Opta por bater longo na direção de Adriano. Não vai conseguir chegar a Adriano. Adriano que, como se sabe, deu nas vistas no Nacional da Madeira. Depois regressou ao Brasil para jogar no Cruzeiro. E foi do Cruzeiro que regressou a Portugal. Avançado também, que finaliza bem, mas que não se dá muito à marcação. É um jogador também bastante móvel na frente. É esse o segredo do Futebol Clube do Porto. Quase todos os seus jogadores, tendo características individuais distintas, mas têm em comum a ideia de constante movimento, de constante alteração das suas posições relativas em campo. Torna-se muito difícil para os adversários marcá-los, e depois porque em qualquer momento a sua qualidade individual também pode desequilibrar no 1 para 1. Adriano, dizes e bem, é um rematador, é um finalizador, mas é também um avançado que serve os colegas de equipa. Não está aqui Lisandro Lopes, por exemplo, outro homem que, sendo um ponta de lança e um goleador, também não é um ponta de lança fixo. Benny McCarthy ainda muito menos o será, mas tudo isto junto com a equipa a entender-se e a carregar muito e a ter sempre muitas segundas bolas, porque este meio campo ganha muitas bolas na primeira fase de construção do adversário. É um ataque poderoso e temível, porque lá está, não há maneira do adversário ter um esquema rígido para controlar os acontecimentos. Olha, isso é o primeiro cartão amarelo da partida, é para Pep. Duarte Gomes, árbitro FIFA, a não contemplar esta entrada de Pep e a mostrar-lhe cartão amarelo de imediato. Bem, é uma entrada duríssima de Pep, cartão amarelo muito bem mostrado por Duarte Gomes. Sei que muitas vezes usamos o argumento de ser a primeira falta. Os jogadores utilizam muitas vezes esse argumento, mas sim, mas a primeira, isso não é desculpa, não é? A primeira foi durinha. Foi durinha, foi. Cartão amarelo bem mostrado a Pep, 14 minutos, caminho dos 15 aqui no Estádio Nacional. Empate a 0 entre Futebol Clube do Porto e Vitória. É a final da Taça época 2005-2006, já a bater Bruno Ribeiro. Bola para a área à procura de Varela, chega Varela, corta Pep. E depois Duarte Gomes a assinalar falta de Ricardo Chaves, aliás, sobre Adriano. Pepe esteve mal quando fez aquela falta durinha, mas depois aqui, muito bem, no caminho da bola a afastar o perigo. Ganhou Varela com Bozingua. É uma rara oportunidade do Vitória chegar à área do Futebol Clube do Porto. Lance de bola parada, colocou muita gente lá para o cabeceamento. Depois Varela apareceu ao segundo posto, fez bem o toque para a zona de finalização, mas ninguém acompanhou o movimento da bola. Pepe estava lá, mas também não estava incomodado por nenhum adversário. Houve ali falta de entendimento ou de confiança nas capacidades para Varela ganhar o lance. Vitória não organizou bem a sua movimentação atacante. Já está com a Adriança a dar indicações aos seus jogadores. Conduz Paulo Assunção. Lucho tentava ali combinar com Alan. Repare bem na movimentação dos jogadores do Futebol Clube do Porto. O Alan muitas vezes à esquerda a aparecer ali em zonas interiores. Cá está ele. Anderson. Tentar enviar ali para o segundo posto à procura de Adriano. Ganha Janício. Tentar proteger aqui a bola até a sair, mas bem o Janício. Jogador cabo-verdiano desta equipa do Vitória. Depois muito mal no capítulo do passe. Esteve bem a proteger ali a bola e a sair, a jogar de forma limpa. Mas sim, acabou por entregar bastante mal. Era uma boa oportunidade para o Vitória sair a jogar. Não era um lance de contra-ataque puro, mas tinha pelo menos a hipótese de haver algum espaço, coisa que não tem abundado para os homens mais adiantados do Vitória, e não são muitos, porque o Futebol Clube do Porto, como se vê, coloca quase toda a sua equipa no meio-campo adversário. A primeira linha de defesa do Vitória de Setúbal está aqui já aos 40 metros, digamos.
Pepe a entregar aqui a Pedro Manuel, capitão do Futebol Clube do Porto. Novamente Pepe. Está ele a conduzir, tem espaço para progredir, prefere entregar a Alain. Vai Alain a proteger, agora vem para o meio Alain, encontrar ali uma Nesga, Anderson. Depois mais uma falta, no caso de Bruno Ribeiro. A equipa do Vitória vai também acumulando faltas. Capacidade técnica de Anderson. A tirar ali a bola do alcance de Bruno Ribeiro, que depois acaba por acertar apenas em Anderson, rebar bem. Ainda é longe da baliza, mas a posição é frontal, portanto não está fora de questão que alguém se aventure a rematar dali. Estão lá Benny McCarthy e também Anderson. Benny McCarthy já sabemos que é um jogador, principalmente nestes livres de longe, jogador muito perigoso, remata muito forte, colocado. Barreira de 4 homens do Vitória. Mais um quinto que está ali perto também. Vai lá agora Paulo Assunção. Para ver-se ali um toque curto e depois o remate de Benny McCarthy. Pontapé de McCarthy, mas o toque foi muito mal dado por Alain. A bola para a frente. O jogador da barreira do Vitória conseguiu impedir o remate de McCarthy. Adriano. E para o meio Adriano. Corta atento da defensiva do Vitória. Pepe. Repare bem, o Vitória praticamente encostado à sua área. Equipa muito junto, é certo, mas ali num curto espaço de terreno. O jogador mais adiantado do Vitória estava dentro do meio campo defensivo. O toque aqui de Alain é muito mal dado e depois... Sim, foi à queima. Sim. Não, perdeu toda a vantagem Benny McCarthy. E como dizes, o Vitória está tão encolhido no terreno. É claro que isso promove uma segurança defensiva mais eficaz, uma vez que os jogadores se podem entreajudar no caso de perderem duelos individuais, mas mesmo quando a equipa ganha bolas, como vimos há pouco, dificilmente há alguém para dar continuidade ao lance, porque os jogadores do Vitória estão muito atrás. Este jogador que recebe a bola é o mais adiantado do Vitória. Este meio campo do Futebol Clube do Porto é uma capacidade de luta extraordinária. É, e de recuperação, e depois sai rapidamente a jogar. Alain, tentar ultrapassar Janício. Veio o Cabo Verdeiro a ganhar para o Vitória. Entrega a Varela. Silvestre Varela. Vem para o meio Silvestre Varela. Um passe de Varela para Carlitos. Consegue dominar. Mais para a esquerda. Procura da subida de Ricardo Chaves. Corte de Bozingua. Ganha Quaresma. Agora uma entrada durinha. Ali é de Sandro. Só na bola diz Duarte Gomes. McCarthy. McCarthy ficou ali a protestar com a equipa de arbitragem, uma eventual falta de Auri, e parece-me que há. Sim. Às vezes são os avançados que aproveitam a movimentação do defesa para com um pequenino toque fazerem a falta e desviar o adversário, mas não foi de todo o caso. Agora passa aqui. A ideia era boa, a procura ali da desmarcação de Sandro. Saiu bem da baliza alta e resolveu o problema. Mas o Vitória agora a mostrar-se um pouco também a nível ofensivo. Sim, mas reparaste que o jogador que estava a acompanhar a movimentação do Vitória de Setúbal era Anderson, ou seja, lá está ele. Esta é uma equipa onde, se não conhecermos os jogadores, só olhando para a posição que ocupam no terreno, não é fácil fazer um relato com eles. Eles estão sempre a movimentar-se. Não há uma posição fixa, há uma posição preferencial em campo, mas não há de facto lugares fixos para estes jogadores do Futebol Clube do Porto. Agora McCarthy a fazer aqui falta sobre Adalto, lateral brasileiro desta equipa do Vitória. Cá está ele, ser carregado nas costas, Adalto. Jogador que veio do Guarani, já tinha tido uma experiência na Europa, no caso na Turquia, no Samsunspor. Experiência curta, regressou ao seu país, ao Brasil. Quaresma, bem, que entrada de Adalto. Se há pouco Pepe viu o cartão amarelo, Adalto também, mantendo o mesmo critério, vai ser também admoestado. Não pode ser de outra forma. Pelo que julgo ter percebido, o árbitro já levava a mão no bolso, portanto, não há aqui qualquer... Tem que ser, exato. Não há aqui qualquer margem para dúvida, porque Adalto, uma entrada por trás. E é uma entrada de intimidação, claramente a tentar que Quaresma comece a pensar, quando vai receber a bola, comece a pensar que hesite um bocadinho, que tenha medo, eventualmente, da entrada por trás, porque Quaresma tem sido um pesadelo para a defesa do Vitória de Setúbal. Isto não se pode fazer e o árbitro não pode permitir que se faça, e de facto agiu bem. McCarthy a tentar fugir ali a Auri, o Santo Auri.
e ganha mesmo o pontapé de baliza deste árbitro auxiliar. Eu percebo o que estavas a dizer relativamente à Adalto. Normalmente os laterais tentam sempre ali marcar posição, mas conhecendo também bem Ricardo Quaresma, como todos conhecemos, não é menino para ter algum tipo de receio de encarar a Adalto no resto do jogo. Aliás, tenderá sempre a tentar aproveitar o facto do seu adversário já ter um cartão amarelo. Exatamente. E se bem conhecemos a lógica de Ricardo Quaresma, provavelmente tem alguma fisgada para ultrapassar o defesa de alguma forma que o deixe mais cabisbaixo, porque Ricardo Quaresma não só não se intimida, como não sabe jogar de outra maneira. Ele vai no 1 para 1 porque é assim que ele joga, é isso que ele sabe fazer. Alain, Anderson, caminhar Anderson ali com bola, recupera o Vitória sem falta desde Duarte Gomes. Adriano, outra vez Alain, encarar ali a Genício, jogada individual de Alain, cruzamento de Alain, o corte de Auri. Corte de qualquer forma de Auri, mas eficaz. Central brasileiro do Vitória. Alain em esforço a conseguir tirar o cruzamento ali para uma zona muito difícil para quem está a defender, a pedir entrada de um companheiro. Ninguém apareceu. Canto de Quaresma, não chega Rubinho e por pouco não marca o Futebol Clube do Porto. Pedem falta os jogadores do Vitória. E pedem braço na bola os jogadores do Futebol Clube do Porto. Não me parece que tenha havido nem uma coisa nem outra. O guarda-redes salta sem ser incomodado. Há ali alguém que salta à frente. Braço na bola, parece-me que há, veríssimo. Não sei se intencional. Ali quando a bola passa pelo guarda-redes torna-se... Sim. Raspou ali em algum lado. Seja como for, 5 cantos para o Futebol Clube do Porto já diz muito de como o jogo tem estado a decorrer. E este é o primeiro que consegue encontrar alguém na área, no caso Benny McCarthy. Jogada a ter correspondência. Primeira vez que o Futebol Clube do Porto marca um pontapé de canto e que existe uma situação de finalização. É certo que foi por cima. McCarthy não conseguir acertar na baliza do Vitória. Já tem bola novamente o Futebol Clube do Porto. McCarthy. Lucho. Muita qualidade de Lucho Gonzalez. Ricardo Quaresma com Adalto pela frente. Era bem Adalto a não dar grande espaço ao seu adversário. Joga para trás Bozingua. Pepe. Este é Anderson. Passará para Lucho Gonzalez, mas a bola vai direitinha para Adalto. Afasta de qualquer forma para fora. Vitória teve ali aquela investida num lance de bola parada. E cá está o braço na bola de Ricardo Chaves. É claro. Claríssimo o braço na bola de Ricardo Chaves. Bastante. Não sei se há falta também sobre Robinho. E pareceu-me que o salto do jogador do Futebol Clube do Porto é à frente do guarda-redes e não para cima dele, mas de qualquer forma haveria aqui muito para analisar. Não me pareceu tão óbvio o toque no braço na primeira vez que olhei, mas agora é claro. Trivela de Quaresma, ainda chega além e depois Rubinho a resolver o problema. Mas chegou já para além das 4 linhas, a bola já tinha saído. A famosa trivela de Ricardo Quaresma a aparecer aqui no Jamor, repare bem. Passe muito bom de Quaresma. Alan se tem adivinhado um pouco mais cedo a intenção de Quaresma, ficava ali cara a cara com o Rubinho. A verdade é que já passámos da metade da primeira parte e para percebermos como o jogo tem decorrido não nos lembramos de uma jogada de perigo criada pelo Vitória de Setúbal. Tem sido um jogo quase de sentido único. Vitória vai resistindo às tentativas do Futebol Clube do Porto, também ainda não criou grandes ocasiões de golo, mas o domínio tem sido evidente e quem manda na partida é a equipa que veio do Porto, a equipa campeã nacional e que está a mostrar alguns dos predicados que a levaram a conquistar esse título. Segurança defensiva potenciada por um meio-campo que filtra quase tudo e depois grande movimentação das suas unidades na frente e no meio, tentando confundir a marcação dos adversários. A jogada agora pelo Vitória, cruzamento da Carlitos ao primeiro posto, Pepe a resolver, completa Pedro Emanuel. Das melhores jogadas do Vitória a nível ofensivo. Está em jogo, diz o árbitro auxiliar Carlitos. Depois não conseguir encontrar Janício, mas há pouco boa combinação entre Carlitos e Bruno Ribeiro. Mas aqui Carlitos conseguiu ultrapassar Pedro Emanuel. O cruzamento é bem tirado, mas Pepe estava ali logo ao primeiro posto e resolveu o problema.
Vitória não tem ido muitas vezes. Aliás, esta, se não me falham as contas, foi a segunda vez que chegou à área do Futebol Clube do Porto, com algum perigo. Primeira na sequência de um pontapé de livre direto. Bate Pedro Emanuel, Lucho. Passe de Lucho à procura de Alain. Vai lá em esforço severíssimo e resolve o problema. Até agora muito concentrada a defesa do Vitória de Setúbal. Não tem havido falhas e falhar perante estes adversários pode ser fatal. Não tem havido falhas, mas muito trabalho, muita intensidade, muitos lances resolvidos in extremis. O pendor do jogo é claramente de domínio do Futebol Clube do Porto. McCarthy tentar combinar ali com o Lucho. Perceberam os jogadores do Vitória. Ainda assim já tem bola novamente a equipa portista. Bate longo o Bozingua. Diretamente para fora. O Estádio Nacional está completamente cheio. Muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, mas a massa adepta do Vitória sempre presente. Uma equipa que de facto, jogando com os seus adeptos, tem uma força ainda maior. É um dos históricos do nosso futebol, deste Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal. Estas duas equipas encontraram-se apenas numa final da taça antes deste jogo. Foi na época de 67-68, naquela altura em que o Vitória foi a 4 finais consecutivas. O Futebol Clube do Porto na altura ganhou por 2-1. Foi a única vez que se encontraram no jogo decisivo no Jamor. Este é o segundo duelo e este é um duelo que está a opor o campeão nacional à procura de uma dobradinha ao 8º classificado na Liga. É, portanto, claro o favoritismo do Futebol Clube do Porto. Esse título do Futebol Clube do Porto na década de 60 é o único do emblema azul e branco nesse período. É também o primeiro título de José Maria Pedroto no comando técnico dos Dragões. Ele depois saiu. Exato. Haveria de regressar para continuar a escrever a sua história, mas essa final da taça que o Luís estava a referir é o primeiro título de José Maria Pedroto no comando técnico dos Dragões. Cato da Quaresma outra vez ao segundo poste. Chega McCarthy. Chega e há ali contacto com o jogador do Vitória. Já vamos tentar perceber se há margem das leis ou não. Houve protestos dos dois jogadores, o que desde logo levanta algumas questões. Eu creio que Benny McCarthy ganhou a posição. Se foi puxado ou não, não conseguimos perceber. Mas outra vez a mesma fórmula na sequência de um pontapé de canto. Quaresma a bater longo ao segundo poste. Há pouco Rubinho falhou a interseção e depois a bola bate ali no braço de Ricardo Chaves. E agora, um canto com muito arco. Há de facto ali uma mãozinha. Ligeiro puxão a McCarthy. Não sei se o impede. Não o impede de jogar a bola, porque ele joga, mas se o impede de jogar a bola com melhor qualidade. Mas há um toque ali, um puxão na camisola. E já os lances que oferecem aqui maiores dúvidas. Aí vai a Vitória com perigo. Sandro tenta tirar o cruzamento, ainda consegue e ganha pontapé de canto. É o primeiro do Vitória nesta partida. Não me parece também uma boa decisão. Parece-me que Sandro é o último que toca na bola, mas o árbitro auxiliar estava bem mais perto e assinalou pontapé de canto para a equipa sadina. Repare bem, muito mais adeptos do Futebol Clube do Porto, mas ali um setor pintado de verde e branco, as cores do Vitória. Canto para Carletos. Tentar ali ao primeiro poste servir o companheiro. Ainda chega Silvestre Varela. Depois ganha Adriano. Mas, ganha por momentos porque o lançamento é para o Vitória. Vitória colocou 5 homens na área para o lance aéreo, para o pontapé de canto, mas depois não tinha praticamente presença na saída da área. Ou seja, a equipa apostava numa resolução rápida da jogada e não na continuação do ataque. Tem sido essa a ideia dominante do trabalho do Vitória de Setúbal em campo. Não arriscar muito numa subida em massa pelo terreno, porque sabe que se for surpreendido o Futebol Clube do Porto tem gente muito rápida lá na frente. De qualquer forma, lances de bola parada são ocasiões únicas de tentar o remate e com isso boa presença na área, não havia depois, era apoio. Mas respira melhor o Vitória nesta fase do jogo. Carletos, tentar ali ganhar o lance. Recupera Anderson para o Futebol Clube do Porto. Já não consegue entregar um companheiro dentro das 4 linhas. Aqui uma conversa amigável entre Duarte Gomes e Lucho Gonzalez. Quaresma agora do lado esquerdo outra vez. Ricardo Quaresma.
Mas depois bem, a recuperar a bola para o Vitória. Parece-me Ricardo Chaves, o jogador que, aliás, é Sandro. Consegue ali ganhar o lance diante de Ricardo Quaresma. E ganha também o lançamento de linha lateral, coisa que Quaresma não gostou. Sim, não concorda, não. Agora mais uma falta. Vitória com estes lances em que conseguiu chegar à área do Futebol Clube do Porto, com algumas faltas, algumas paragens. Há uma ideia, consegue, Luís, não sei se concordas, quebrar aqui um pouco aquela avalanche ofensiva do Futebol Clube do Porto e ganhar aqui também algum oxigênio. Sim, a equipa está a respirar, está nomeadamente o seu setor mais defensivo. A bola está a chegar melhor lá à frente, está a haver outro tipo. Bem, que pontapé, por pouco não marca o Vitória. A bola bate na trave, é a melhor oportunidade de todo o jogo. Estávamos a dizer há instantes que o Vitória estava melhor na partida e a conseguir começar a incomodar o Futebol Clube do Porto. E agora dispõe aqui da melhor oportunidade de todo o jogo. Grande pontapé, era um grande gol no Estádio Nacional. Remate fortíssimo de Carlitos. Não marca por muito pouco a equipa do Vitória. Repare bem que pontapé de Carlitos. É um remate extraordinário. Elton bem podia voar e esticar os braços, mas é um tiro fortíssimo, muito colocado, tão colocado que foi bater no ferro e quase do nada, não é do nada, porque como estavas a dizer, o Vitória tem estado a respirar melhor durante estes últimos minutos e a chegar mais à frente, mas o Vitória a criar a melhor oportunidade do jogo, uma oportunidade claríssima para chegar ao golo e livrou-se de boa ao Futebol Clube do Porto. Grande situação para o Vitória. Apontamento muito bom de Carlitos. McCarthy a ganhar aqui a Dal, tenta entregar ali a Quaresma. Toque de Auri, foi precioso para tirar a bola de Quaresma. Varela, tem espaço agora ao Vitória. Está melhor a equipa sadena no jogo. Silvestre Varela, joga aqui curtinho com o Bruno Ribeiro. Outra vez Varela, pressionado por Paulo Assunção. Outra vez Bruno Ribeiro. Vai tentar ainda ganhar o pontapé de canto, mas já não consegue. Pontapé de baliza para a equipa do Futebol Clube do Porto. Vale a pena ver outra vez o pontapé há pouco de Carlitos. Grande momento aqui no Estádio Nacional. Vítor Bahia respirou fundo. Foi com tudo. Foi mesmo daqueles pontapés. Costuma dizer-se na brincadeira que fechou os olhos e disparou, não é? Mas foi mesmo isso. Um pontapé com muita força e muito bem colocado. O Vitória esteve quase a marcar um golo que poderia mudar alguma coisa na forma de jogar das duas equipas, mas não creio muito, porque o Futebol Clube do Porto é uma equipa que só joga ao ataque, só sabe jogar ao ataque. E agora muito bem Rubinho a tocar ali na bola. Saída arriscada de Rubinho, depois de uma falha de comunicação entre os dois jogadores do Vitória. Bem, sofre-se bastante nas bancadas. 35 minutos, estamos já na reta final do primeiro tempo. 0-0 entre Futebol Clube do Porto e Vitória. Quaresma a ameaçar ali o remate. Buscar com o Lúcio. Outra vez Quaresma. Bozingua. Cruzamento de Bozingua. McCarthy de bicicleta, mas não acerta bem na bola. Mas como ele inventou este remate, é extraordinário. Não havia ali espaço, não havia muitas hipóteses de sucesso. Aqui vemos que a intervenção do guarda-redes é totalmente na bola, muito bem. Sim, há contacto, mas primeiro ele toca na bola, Rubinho. Agora aqui, McCarthy, como ele inventou este remate é extraordinário. O sentido de baliza, o remate não sai bem, mas a ideia é extraordinária e o tempo de reação é fantástico. Bruno Ribeiro, tentar ali combinar com Carlitos. Carlitos muito ativo nesta fase da partida. Paulo Assunção a tentar de sair ali com a bola jogável, mas bem pressionado por Sandro. E tantas vezes dizemos que as equipas, nem sempre o facto de uma equipa estar muito melhor no jogo significa que esteja mais perto do golo, e temos aqui mais um bom exemplo disso. Para Pepe a afastar de qualquer forma. Vitória parecia quase adormecido. O bloco do Porto muito pressionante na primeira meia hora, com muitos pontapés de canto, alguns remates. Vitória foi poucas vezes, mas teve para já a melhor oportunidade do jogo. E agora que um desentendimento entre Pepe e Bruno Ribeiro. Pepe tem de ter cuidado, já tem cartão amarelo. Sim, o árbitro dirigiu-se para lá com ar ameaçador para tentar impor o respeito, mas não puxou dos cartões, pelos vistos. Não convém envolver-se neste tipo de situações. Pepe. Bozingua. Em falta, diz Duarte Gomes, falta de Silvestre Varela. Também muito ativo.
Quaresma tem sido do outro lado, salvaguardadas as devidas diferenças. Silvestre tem sido do lado do Vitória, o primeiro destinatário dos lances de ataque, o jogador a quem se pede que procure o espaço e que crie desequilíbrios. Já está Bozinho, ainda algo combalido também, depois daquele choque com o Silvestre Varela. Bola nos pés de Pep. 9 faltas cometidas pelo Vitória, 6 pelo Futebol Clube do Porto. Pedro Emanuel, variar o jogo por completo. Tentativa de encontrar McCarthy. Chega de cabeça, mas vai recuperar Adalto. Adalto tentava entregar ali a Silvestre Varela, mas a bola saiu. Estamos no minuto 38 desta partida, a caminho dos 39. Quaresma, vem para o meio Quaresma. Tenta combinar ali com o Lucho. Corta Adalto de qualquer forma. Portanto, para o Vitória também segurar este resultado até ao intervalo. Vai bater longo Pepe à procura de Adriano. Não chega Adriano, não chega também ninguém do Vitória. Portanto, vamos ter pontapé de baliza para a equipa sadina. Fica ali a queixar-se Adriano. Veríssimo vai ali pedir desculpa. Sim, ele toca ali Veríssimo, mas parece-me claramente sem intenção. Está a olhar para a bola Veríssimo. Sim, mas a mão bate ali na cara de Adriano, mas nada de muito sério. Ganha a bola Assunção. Alain. Adriano. Tentar entregar a Alain. Janício a cortar, mas diretamente para os pés de Quaresma. E vai Quaresma. Cruzamento de Quaresma. Adriano de cabeça, já está. Marca o Futebol Clube do Porto à beira do intervalo. Cruzamento de Ricardo Quaresma. Adriano marca o 8º golo esta temporada, mas é certamente o mais importante. Grande golpe de cabeça do brasileiro, muito mérito para o antigo jogador do Nacional da Madeira, mas é claro que tem de repartir também aqui o mérito nesta jogada com o Ricardo Quaresma. Colocou a bola direitinha na cabeça de Adriano, repare bem, ao primeiro poste, e depois o brasileiro a antecipar-se a Veríssimo e a inaugurar o marcador no Estádio Nacional. Ataca muito bem a bola, desde a sua deslocação da marca de penalti até ali àquela zona onde vai efetuar o remate. Consegue ganhar meio metro a Veríssimo e não desperdiça a hipótese de cabecear. O guarda-redes também vai a sair e sai em falso, porque quando sai a bola já está na cabeça de Adriano. Eu creio que a deslocação do avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto surpreende toda a gente, a começar pelo seu marcador direto, mas também o guarda-redes, que está com os olhos na bola e não percebe a velocidade com que Adriano ataca o lance. Muito bem, muito bom o golo. E o Futebol Clube do Porto marca o golo que tem procurado durante toda a primeira parte e que já justificava. O cumprimento de Adriano a Ricardo Quaresma, e é bem merecido. Quaresma, jogador mais ativo do Futebol Clube do Porto nesta partida, a ter aqui uma grande dose de responsabilidade neste primeiro golo do encontro. Grande cruzamento de Quaresma, mérito, claro, também como o Luís referiu, para a movimentação de Adriano. Não ficou à espera da bola, atacou o cruzamento ali ao primeiro poste. Está então na frente o Futebol Clube do Porto, Luís. Curioso também, numa fase em que a equipa portista não estava assim tão bem no jogo, como por exemplo já esteve. A verdade é que numa altura em que o Vitória parecia mais confortável, parecia respirar melhor, caminhar aqui também para o intervalo, a tentar segurar este empate. A verdade é que o Futebol Clube do Porto acaba por se colocar na frente do marcador. E agora veremos se o Vitória muda a sua postura ou se continuará na expectativa para tentar segurar este resultado e depois responder mais para a frente no encontro. Sim, duvido que mude alguma coisa até ao intervalo, até porque já falta muito pouco tempo e o treinador certamente quererá que os jogadores o ouçam bem durante o intervalo. Mas é como dizias, o futebol não é que não tenha lógica, porque o futebol tem muita lógica. A maior lógica do futebol, aliás, é a sua imprevisibilidade e, portanto, a incapacidade para fazer previsões e considerar que temos terreno seguro para ter uma ideia exata do que se vai passar a seguir. Mas o futebol tem as suas lógicas e uma delas diz-nos que um golo pode surgir em qualquer altura, em qualquer circunstância e para qualquer dos lados, embora naturalmente o Futebol Clube do Porto já tivesse tido outras situações no jogo, outros momentos no jogo em que a sua pressão era mais intensa e o seu domínio mais claro. Vitória, como dizes, começava a respirar melhor, mas aquilo que não aconteceu até agora aconteceu finalmente com esta cabeçada de Adriano. A bola chegou ao fundo da baliza do Vitória de Setúbal. É claro que o Futebol Clube do Porto tem sido a melhor equipa desta primeira parte. Agora aqui alguma confusão nas bancadas.
Alain. Tentar ali entregar outra vez a Adriano. Recupera o Vitória. Bem, Pedro Emanuel a antecipar-se ali a Carlitos. E veja, são dos defesas do Futebol Clube do Porto, vão lutar pela bola em antecipação, já no meio campo, é incrível. Tudo nasce aqui, o lance do gol, neste corte completamente disparatado de Janício. E depois, muito bem, Quaresma a colocar a bola ali na cabeça de Adriano. Grande gol do Futebol Clube do Porto, pode marcar o segundo, McCarthy, e o corte de Rubinho, grande defesa do guarda-redes do Vitória. Outra vez ali na diagonal. E dá uma ideia que não havia fora de jogo. A jogada depois perde-se pela linha final, porque a bola ainda bate em McCarthy. Sim, não há qualquer fora de jogo. Grande defesa de Rubinho. Pois caprichosamente a bola bate ainda no avançado, é um facto. E por isso daí o pontapé de baliza. Mas Atenção, é mais uma movimentação do centro para naquela pequena diagonal ali da área. Os jogadores do Futebol Clube do Porto começam a perceber que talvez esteja ali a minador. Estava eu a dizer, atenção que o Futebol Clube do Porto, se marca aqui o segundo golo, tudo ficava, não vou dizer impossível, mas muito, muito complicado para o Vitória. Sim, já não está fácil assim, com uma desvantagem ainda maior, seria complicado, até porque a equipa teria que se desmontar e teria que se reafirmar de outra forma em campo, reorganizar e procurar soluções de ataque. Isso, para uma equipa que está na modo baixo e que não tem o mesmo valor individual e coletivo, é sempre mais difícil. O Futebol Clube do Porto está mais confortável na partida. Vamos ver se o Vitória consegue na segunda parte, acredito que seja algo para vermos mais na segunda parte, consegue mudar a sua forma de estar, se arrisca mais, se expõe mais também, e como é que o Futebol Clube do Porto pode aproveitar isso ou não. Tentativa de Janício enviar para a área, o corte da defensiva do Futebol Clube do Porto. Existe Binho, Sandro. Três jogadores de muito combate ali no meio campo sadino, Sandro, Binho e também Ricardo Chaves. Bozingua, passe longo para Quaresma, vai ganhar Auri, Adalto. Adalto coloca aqui curtinho para Carlitos, outra vez Adalto, boa combinação agora aqui no flanco direito sadino. A ideia era boa de Adalto, mas não apareceu ali ninguém. Vai ainda ganhar Sandro, capitão da equipa sadina. Sandro, Janício, Varela, Estebinho, colocar em Ricardo Chaves, outra vez Adalto, momento raro de posse da equipa do Vitória. Auri tentar colocar ali Carlitos, ganha de cabeça, afasta Pepe de qualquer forma. Vamos chegar ao minuto 45 no Estádio Nacional. E agora a bater diretamente para fora, porque está caído no relevado Carlitos. Depois daquele choque com Pepe. Mas como disseste há pouco, foi um raro momento em que o Vitória teve posse de bola e jogou apoiado, com o Futebol Clube do Porto mais na expectativa. É normalmente uma equipa muito intensa a cair em cima do portador da bola, muito rápida a recuperar a posse. Desta vez a equipa do Futebol Clube do Porto mais na expectativa. A proximidade do intervalo penso que também explica um bocadinho isso. Repare bem ali na movimentação de Adriano, sempre com os olhos na bola. Quaresma a perceber também que teve uma grande importância neste lance para já decisivo na partida. Com o Adriense aparentemente calmo no banco de suplentes. As coisas correm a favor do Futebol Clube do Porto. Vamos ter mais 3 minutos. Estamos quase a completar o primeiro. As coisas não estão fáceis fora do relevado. Agora mais uma falta assinalada por Duarte Gomes. Falta sobre Anderson. Pontapé livre vai ser cobrado por Pepe. Vamos buscar Adriano. McCarthy. Posse de bola ainda assim repartida. Futebol Clube do Porto com vantagem. Bem, que pormenor de Quaresma. Tirar ali ele deu mais uma da maldade. frente a Adalto. É mais uma falta de Adalto. Esta é uma falta relativamente inocente, mas ainda assim, para quem já tem um cartão amarelo, é bom que não abuse delas. Continuam os problemas fora das 4 linhas, cenas sempre lamentáveis e tristes. Quaresma vai bater, bola não passa da barreira. Existe o Futebol Clube do Porto, mais um cruzamento de Quaresma, não marca por pouco Adriano. A repetir-se a jogada do primeiro golo. Há ali um toque de um jogador do Vitória que me parece absolutamente decisivo. Exatamente, há um toque de Ricardo Chaves e que impede que Adriano cabeceie em perfeitas condições. Olha, intervalo no Estádio Nacional, o Futebol Clube do Porto está em vantagem, 1-0, marcou Adriano. Já regressamos para o segundo tempo.
O Canal 11 está com os treinadores portugueses. Acompanhe aqui a Liga Sul-Coreana e o Jeonbuk de José Moraes. Equipas com muitos talentos e jogos emocionantes. Este domingo de manhã, Liga Sul-Coreana, em direto e em exclusivo, no Canal 11. Portugal vai a jogo na Liga Polaca. Em português, Flávio Paixão vai partir para a bola. incrível este lance, incrível este golo. São os jogos de todas as decisões. Vai rematar, puxa para dentro, pé esquerdo e o golo. 8 equipas vão lutar pelo título. Cruzamento tirado e grande golo, está marcado. Todos os pontos contam. Quem será o campeão? Pontapé de gás do remate, grande golo. Este domingo à noite, Liga Polaca. Em exclusivo no Canal 11. Sou como tu. Amas, sofres, vives, acreditas. Sou como tu. Somos diferentes. Somos iguais. Somos filhos. Somos pais. Sou como tu. Estamos de regresso ao Estádio Nacional para a segunda parte do Futebol Clube do Porto, Vitória Futebol Clube, o Vitória de Setúbal. Estamos na final da Taça de Portugal de 2006, época 2005-2006. O Futebol Clube do Porto vai vencendo ao intervalo por 1-0. Golo apontado por Adriano na sequência de um cruzamento primoroso de Ricardo Quaresma. Cruzamento com pontapés e medida e de cabeça Adriano a fazer para já o único golo da partida, mas é um golo que dá vantagem ao Futebol Clube do Porto, ao campeão nacional. Eu recordo que do outro lado está o vencedor da última edição da Taça de Portugal, o Vitória Futebol Clube. Já teve uma grande oportunidade também na primeira parte, um pontapé à trave de Carlitos, numa altura em que a partida ainda estava empatada a 0. Foi a melhor situação de golo do Vitória, chegou para incomodar e muito Elton, mas pouco depois a equipa de Coadriense haveria de chegar ao primeiro golo da partida, primeiro e único, golo apontado então por Adriano. Vamos ver o que nos reserva este segundo tempo. Se temos um Vitória mais audaz, mais ambicioso, a perder terá necessariamente de arriscar. Veremos também qual será a postura do Futebol Clube do Porto. Cruzamento aqui de Janício, resolve Elton. Luís, mas existe essa curiosidade para esta segunda parte, perceber qual a postura das duas equipas, nomeadamente do Vitória, se teremos aqui um Vitória a correr mais riscos neste segundo tempo. Para já, os dois treinadores deixam as equipas como estavam, não há substituições e, portanto, dá-me a ideia que ainda por enquanto a deixar ver como é que as coisas correm, talvez durante o primeiro quarto de hora, qualquer coisa assim, dá-me a ideia que o Vitória, a perder apenas por 1-0, não considera oportuno para já arriscar demais. É claro que o Futebol Clube do Porto procurou o golo durante toda a primeira parte, dominou completamente os acontecimentos, mas foi só depois daquele grande susto que já relataste que chegou à vantagem. Consegue, numa bela jogada de entendimento entre Quaresma e Adriano, a bola acaba no fundo da baliza. A primeira parte termina com vantagem do Futebol Clube do Porto e termina com muito bem, um resultado lógico face ao que se passou em campo. Mas o Vitória mostrando que, sendo o detentor do troféu e sendo uma equipa que não se perante as dificuldades, colocará sempre dificuldades ao Futebol Clube do Porto. Tem que haver aqui algum risco se o resultado se mantiver assim, mas para já creio que ainda não. Olha, quem não desligou a corrente e as pilhas relativamente à primeira parte foi Quaresma, já trocou ali as voltas outra vez a Adalto. Quaresma foi o jogador em maior destaque do Futebol Clube do Porto na primeira parte. Remate de Varela, a bola sai ao lado. Mas fica aqui o primeiro sinal de perigo da equipa do Vitória nesta segunda parte. Trabalhar ali frente a Pep, creio eu. Não, era Paulo Assunção. Mas procurar o espaço para o seu pé direito, tentando colocar o remate no poste mais distante. A trajetória não foi a melhor, mas ficou o aviso, claro. Bate Elton, procura de McCarthy, ganha a orelha nas alturas. Depois a bola a perder-se aqui pela linha lateral. Lançamento para a equipa portista, Pedro Emanuel. Que está a Taça de Portugal. Será
levantada por uma destas equipas no final do encontro, para já com mais possibilidades ao Futebol Clube do Porto, porque está a vencer 1-0. Gol de Adriano. Paulo Assunção. Trivela a colocar em McCarthy. A equipa do Vitória continua a procurar Varela para dar seguimento aos seus lances de ataque, mas a capacidade da equipa para lhe dar apoio é que vai marcar a diferença. Esforço de Quaresma, ainda consegue tirar o cruzamento de Adriano. A virar-se Adriano. Vai sair o remate de Lucho. O corte oportuno de Auri. McCarthy. Pontapé de Anderson. Sai por cima, tem uma boa meia distância. Este jovem brasileiro. Atenção também a Anderson. Jogador que remata bem de longe. Aquele pé esquerdo pode fazer muitos estragos. Não hesita também em colocar o remate. Ali Auri no caminho da bola. O Futebol Clube do Porto a tentar, neste início de segunda parte, visar a baliza do Vitória sem entrar na área, criando, mais uma vez, como disse há pouco, alguma dificuldade aos adversários, porque o leque de soluções é vasto e com homens de área que se movem muito bem e que atacam bem a bola, a equipa de Vitória não pode recuar em excesso sob pena de abrir ali uma autoestrada até às imediações da área e depois, como dizes, com homens que rematam bem de meia distância, o Futebol Clube do Porto tem outro tipo de soluções para perfurar aquela muralha. Olhando para os bancos de suplentes, o Futebol Clube do Porto tem Vítor Bahia como guarda-redes suplente, depois Ricardo Costa, o eslovaco Marek Che, os brasileiros Jorginho e Ibsen, e ainda os jovens Raul Meireles e Hugo Almeida. Do lado do Vitória, Marco Tábuas é o guarda-redes suplente, depois Nandinho, Flávio Cerqueira, Pedro Oliveira, Sugu, Diogo Fonseca e Russiano. São as opções que Hélio Sousa pode lançar no decorrer desta partida, numa altura em que vamos ter mais um canto para a equipa do Vitória. Os lances de bola parada podem aqui ter também grande importância. Canto cobrado de forma curta. Sai o cruzamento e Adalto ao primeiro poste. Elton a resolver o problema. Vinho acabou ali por tocar ainda em Elton. Fica a queixar-se o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Cruzamento de Adalto ali ao primeiro poste. E sem a sua referência atacante de muitos anos, o camaronês Mayong, que esteve 6 anos em Setúbal, marcou 60 golos ao longo dessas 6 temporadas. O Vitória tem que procurar outro tipo de soluções para chegar ao golo. Já não há Mayong, agora tem que haver mais trabalho de entreajuda e já não há Mayong, e por isso também se percebe que a equipa não joga com um avançado fixo, mas procura antes a movimentação dos seus jovens mais rápidos junto às linhas. Depois é como eu dizia, a equipa tem que subir para apoiar essa primeira posse de bola. Agora Rubinho vem a antecipar-se ali a Lúcio Gonzalez. Guarda-redes brasileiro do Vitória, Rubinho. Ele que chegou aqui ao Vitória proveniente do Corinthians. Foi formado e agora Adriano pode marcar. Grande defesa de Rubinho. É um erro incrível de Auri. Por pouco o Futebol Clube do Porto não chega ao 2-0. Repare bem. Cruzamento de Quaresma, corte desastrado de Auri e depois a valer a atenção de Rubinho a evitar o 2-0, desta vez a ganhar o duelo com Adriano. Outra vez aquela pequena diagonal de Adriano, a receber a bola de Quaresma. O passe não foi tão bem medido como já aconteceu noutras ocasiões, mas a falha do defesa do Vitória de Setúbal proporcionou a hipótese de remate ao avançado brasileiro. Esteve muito bem guarda-redes. Bem Carlitos agora, a ultrapassar ali Pedro Emanuel, jogada individual de Carlitos. Anderson a tentar ali ganhar o lance e consegue mesmo. Muito bem Anderson defensivamente, a acompanhar a movimentação de Carlitos. Lançamento para Janício. Buscar aqui Ricardo Chaves. A perder rapidamente. Recupera a Paulo Assunção para a equipa portista. Tenta ali encontrar uma linha de passe. Encontra agora Anderson. Passe longo de Anderson à procura de Adriano. Auri agora bem de cabeça, a atrasar para Rubinho. Rubinho há pouco estava a descrever a trajetória de Rubinho, jogador formado no Corinthians, dos principais clubes brasileiros. Boa contratação por parte do Vitória para esta temporada. Lucho, jogada individual do Lucho, depois falta de Auri e vai ver cartão amarelo. Depois de Adalto é o segundo jogador a demoestar do lado do Vitória. Pepe também já viu o cartão amarelo do lado portista. Criando ali um livre numa zona perigosa, mas uma intervenção que também impede que Lucho ganhe posição na área. É falta de Auri clara. Não sei se Lucho chegaria a esta bola, mas Auri acabou por parar ali o seu adversário em falta. Claríssimo.
E o livre é perigoso para a baliza de Rubinho. Atenção que o Futebol Clube do Porto tem jogadores que batem muito bem este tipo de lances. Quaresma, Anderson, McCarthy, enfim, há várias opções. Desta vez estão perto da bola Anderson para atirar de pé esquerdo ao Ricardo Quaresma de pé direito. Vamos ver qual é a opção da equipa do Futebol Clube do Porto. Os dois jogadores concentradíssimos. Quaresma ou Anderson. O Porto à procura do 2-0. Duarte Gomes ali a colocar a barreira à distância. Barreira cerradíssima. Exatamente, do Vitória. É Anderson que bate, mas muito por cima a bola. Quaresma simulou, depois deixou para Anderson. Não sei bem o rematador brasileiro. Ele consegue fazer com que a bola passe a barreira, mas não lhe deu a curva suficiente. A bola subiu muito. E não ia também com muita força, portanto, se fosse à baliza, acredito que o guarda-redes Cá controlasse. está Quaresma a ultrapassar a Dalto, pode ir com perigo, passa atrasado. Não percebeu o Adriano. Quaresma tira aquele cruzamento atrasado. McCarthy simula, mas depois dá-me a ideia que Adriano não estava à espera da simulação de McCarthy. Pedia-se ali um remate de pronto. Não conseguiu reagir de imediato, e aquele pequeno, breve momento em que ele tenta dominar a bola primeiro permite a intervenção do adversário. Mas mais uma jogada de Quaresma, mais uma jogada do Futebol Clube do Porto, mais uma vez a defesa do Vitória de Setúbal a salvar-se in extremis. Têm sido várias as jogadas em que as coisas não correm bem ao Futebol Clube do Porto por muito pouco. É um lance também que pode oferecer ali algumas dúvidas, mas a verdade é que Ricardo Chaves toca primeiro na bola e depois o contacto até é promovido por Adriano, que já estava a fazer o movimento do remate. Pedro Emanuel. Anderson a ganhar, mas sofrer ali falta, um choque de cabeças. Choque com Sandro, capitão da Vitória. Choque sempre doloroso. E há pouco aquela grande oportunidade, remata à meia volta de Adriano. Fez a tenta de Rubinho. A impedir o 10-0. Está ele, o guarda-redes brasileiro do Vitória. E, de acordo com o raciocínio que expus há pouco, creio que está na altura dos treinadores, nomeadamente de Hélio, começar a pensar no que pode fazer para mudar o rumo dos acontecimentos, porque o Futebol Clube do Porto está bem, está assente em cima de uma vantagem, está a controlar o jogo. Não creio que Adriano sinta grande necessidade de mexer na equipa, mas é ao Vitória de Setúbal que cabe virar este resultado, e eu creio que o treinador deverá ter alguma coisa a dizer com as opções que tem no banco. Binho, passe longo de Binho, à procura da velocidade de Carlitos, mas o passe é muito longo e foi fácil para Pepe escoltar aqui a bola até à linha de fundo. Ter pontapé de baliza para a equipa do Futebol Clube do Porto. Passe longo foi de Binho. Carlitos tem corrido muito na frente de ataque, tal como Silvestre Varela. Falavas nas opções que Hélio podia tomar no decorrer da partida, e vem aí a primeira alteração do lado do Vitória. É Sugu que vai entrar na formação Sadina. Jogador que chegou a Portugal na época passada. Fez 8 jogos pela União de Leiria, contratado pelo Vitória para esta época. Fez 34, portanto muito utilizado. Não marcou qualquer gol ainda. Varela a passar bem, Silvestre Varela. Tem jogado agora por Varela. Bruno Ribeiro. Passe mais para trás para Adalto. Tentar ali servir Varela. Outra vez Adalto. Passe longo, mas... Pois com Sugu, o Vitória promete, ou pelo menos tenciona, ter outra presença atacante, um homem mais perto da área, mais colocado ali sobre a linha defensiva do Futebol Clube do Porto. Vamos ver qual é a opção, porque para colocar um homem mais à frente tem que desguarnecer algum dos setores mais recuados. Sai Adalto na equipa do Vitória, já tem um cartão amarelo, ou já tinha um cartão amarelo, e portanto Hélio não querer arriscar muito mais e não querer prolongar aqui a continuidade de Adalto no terreno de jogo. Ele que perdeu quase sempre o duelo com o Ricardo Quaresma. Entra Sugu, em teoria vai correr aqui alguns riscos. Vamos ver quem é que vai para o lado direito da defesa.
Sugu coloca-se aqui na frente e ataque. Parece-me agora uma frente e ataque declarada com 3 homens. Varela, Carlitos e Sugu. Exato, e para Adalto fica a recordação amarga de uma final em que teve que levar, salvo seja, com Ricardo Quaresma durante quase 60 minutos. Ninguém gosta de sair de campo numa final da Taça de Portugal, mas lá no fundo, se calhar há um sentimento de alívio. Não é fácil enfrentar um jogador como Quaresma. Sim, e depois Quaresma percebeu também que tinha vantagem neste duelo e massacrou por completo Adalto. É Bruno Ribeiro que está ali do lado esquerdo da defesa. Portanto, agora um meio campo em teoria com 3 homens, com Binho, Sandro e Ricardo Chaves. Um 4-3-3 do Vitória. Sim, mas um 4-3-3 que tem que ter um grande sentido de entreajuda, porque o Futebol Clube do Porto fica com superioridade numérica naquela zona do terreno. É verdade que também tem que prestar outro tipo de apoio à defesa, porque o Futebol Clube do Porto só tem 3 homens lá mais atrás e perante 3 homens adiantados do Vitória de Setúbal não deverá arriscar no 1 contra 1 sempre. De qualquer forma, fica o Futebol Clube do Porto com a perspectiva de poder controlar melhor as operações no meio campo. Vamos ver se o futebol do Vitória passa por um jogo mais vertical, fazendo chegar a bola mais rapidamente à frente. Isso obrigará também que a equipa corra muito atrás da bola e depois corra muito para recuperar no terreno. Mais um canto para a equipa portista, Quaresma. Ela não passa do primeiro poste, corte de Bruno Ribeiro. Já perdi a conta aos pontapés de canto do Futebol Clube do Porto. São mesmo muitos durante o jogo. Muito bem, Carlitos. A ultrapassar aqui 2 jogadores do Futebol Clube do Porto. Entrega a Varela. Pode ir com perigo o Vitória. Varela. Passa por Lucho. Combina com Carlitos. Bem, Carlitos até agora. Um dos melhores do Vitória. Passe longo à procura de Ricardo Chaves. Cruzamento de Janício. Bem posicionado, Bozinho a afastar. Novamente Carlitos a ganhar a segunda bola. Bruno Ribeiro. Remata de Bruno Ribeiro. Grande defesa de Elton. É um grande momento no Estádio Nacional. Pontapé de fora da área de Bruno Ribeiro. Elton a corresponder com nota alta. Repare bem. Grande defesa de Elton. O pontapé é para golo de Bruno Ribeiro. A bola a sofrer ali um efeito complicado e Elton, reflexos apuradíssimos a evitar o empate do Vitória. É um grande momento, uma jogada muito bem trabalhada pelo Vitória, com uma finalização explosiva e Elton em grande para defender esta bola difícil. Canto para o Vitória, afasta McCarthy ao primeiro poste. O Vitória de longe a criar as 2 melhores situações em todo o jogo. Primeiro Carlitos no primeiro tempo, atirou à trave e agora Bruno Ribeiro a testar a atenção de Elton, mas um grande guarda-redes. Vê-se também nestas situações. Pouco tem estado em ação, mas quando foi chamado Elton a revelar atenção máxima e a evitar o empate do Vitória. Sim, é uma das características que se exige a um guarda-redes de uma equipa grande, é que não estando muito em jogo, esteja sempre muito concentrado, porque às vezes terá 2, 3 intervenções mais complicadas durante uma partida inteira, mas não pode perder o foco. Muito bem, Elton. O que relegou Vítor Bahia para o banco de suplentes. Sucessão na baliza do Futebol Clube do Porto em marcha. Binho. Alan a ganhar. Pouco em jogo, Alan até agora. Vem para o meio, Alan. Jogada individual do antigo futebolista do Marítimo. A servir Quaresma. Bruno Ribeiro pela frente. Trivela de Quaresma. Não marca por pouco. Estava mesmo a ver-se o que Quaresma ia fazer. A partir do momento em que Alan coloca a bola nos pés de Quaresma. Jogador do Futebol Clube do Porto a tentar ali a sua célebre trivela. Ele é daqueles jogadores que normalmente há jogadores mais imprevisíveis do que outros, e Quaresma tem a sua dose de imprevisibilidade, como é evidente, mas é às vezes previsível o que ele vai fazer, só que entre sabermos o que ele vai fazer e conseguir impedi-lo de o fazer vai uma grande diferença. Aqui, como dizes, percebeu-se que ele poderia colocar o pé daquela sua maneira muito característica para levar a bola ao poste mais distante, mas o defesa não pode acreditar piamente nisso e dar-lhe espaço para ele fugir para a linha, portanto teve que ficar ali naquele meio caminho. Um remate perigoso, não muito bem colocado, mas a dar muito bem a ideia do que o Quaresma tem na cabeça. Ele está com os olhos na baliza. Muito bem, agora Quaresma no capítulo defensivo, a acompanhar a subida de Bruno Ribeiro. Outra vez Trivela a libertar para Bozinho. Lucho. Há pouco Quaresma não conseguiu dar a curva suficiente à bola naquele remate de 3 dedos.
Mas a abordagem de Bruno Ribeiro também não foi famosa, porque ele dá muito espaço a Quaresma. Sim, estava muito distante, não só porque tinha que cobrir a hipótese de Quaresma fugir para a linha, mas principalmente porque deu muito espaço, não atacou muito direto. A questão é que quando temos um jogador virtuoso que é muito bom no 1 para 1, ou estamos lá no momento certo, ou não vale a pena depois aproximarmos à pressa, porque aí certamente, indo à queima, Quaresma ganha vantagem. Passo longo aqui à procura de Sugu. A ganhar Sugu. Ele é rapidíssimo, é uma das principais armas, o principal argumento deste jogador africano, Sugu. Tocou ali ainda no pé de Pedro Emanuel. Entrou com os pitons à frente. Entrada perigosa de Sugu. Aqui o domínio de Carlitos e a recuperação de Ricardo Quaresma. Repare bem. Ele acompanhou ali a subida de Bruno Ribeiro. Adriano. A dominar Adriano. Agora bem, Veríssimo. A antecipar-se e a resolver o problema. Algo que não aconteceu no lance do golo. Veríssimo deixou-se antecipar pela movimentação de Quaresma. Muito bem, Carlitos. Sem dúvida o melhor jogador do Vitória até agora nesta partida. Sim, mas agora, como falámos há pouco, agora a ser prejudicado pela falta de apoio dos colegas. Ele sai ali do duelo com dois adversários, ganha aquela vantagem temporária, mas depois perde-a de imediato, porque ao não se poder soltar a bola de imediato é novamente pressionado. O Vitória tem a tarefa difícil, está a jogar contra o Futebol Clube do Porto numa final da Taça, não poderia estar à espera de facilidades, tem a tarefa difícil de exigir que o índice físico dos seus jogadores aguente esta coisa de, em maio, no final da temporada, com calor e perante o Futebol Clube do Porto, ter disponibilidade física para subir e descer no terreno. É preciso que os homens mais adiantados do Vitória possam contar com apoio no momento em que recebem a bola, sob pena de serem imediatamente sufocados pela pressão do Futebol Clube do Porto. Que o pormenor de Lúcio Gonzalez a ganhar mesmo assim. Teve sorte depois Lúcio Gonzalez. Muito bem, McCarthy de primeira para Alain. Pode marcar o Porto. Alain, chapéu. Sai por cima. Sai por cima, mas é mais um canto para a equipa portista. Grande passe de McCarthy. Percebeu imediatamente onde estava. Repare bem, onde estava Alain. E depois tentou o chapéu. A bola ainda toca em Robinho, parece-me. Grande passe de Benny McCarthy. É exatamente, a bola toca em Robinho. E é o suficiente para impedir que o Futebol Clube do Porto festejasse o 2-0. É muito rápido o guarda-redes a sair da baliza, um bocadinho lento Alain a decidir pelo remate. Mais um canto, a bola vai perder-se agora pela linha final. Canto cobrado de forma muito longa. O Futebol Clube do Porto já com 12 taças conquistadas. Das equipas que têm mais troféus, mas atenção que o Vitória é uma das equipas também com maior tradição na prova rainha do futebol português. O Luís, na primeira parte, evidenciou aquele período na década de 60, onde o Vitória esteve por várias vezes no jogo decisivo. E atenção que esta é a 10ª final da história para o Vitória. Grande defesa. Parece-me com a cara que Robinho evita ali o golo de Alain. Mas estava eu a dizer, não é qualquer clube. Está por 10 vezes na final da taça. É preciso ter qualidade, é preciso ter carisma, é preciso ter massa adepta, dimensão. Enfim, Vitória é um dos históricos do nosso futebol, sem margem para dúvidas. O Futebol Clube do Porto que joga aqui a sua 24ª final. Nas 23 anteriores tem quase um equilíbrio entre vitórias e derrotas. 12 triunfos na taça, 11 derrotas na final. Agora está a encaminhar-se para o seu 13º triunfo. Vamos ter pontapé livre para o Vitória. Tenta evitar a festa do Futebol Clube do Porto. Estão lá Bruno Ribeiro e Carlitos. Elton atento. Barreira de 3 homens com Paulo Assunção, Lúcio e McCarthy. Livre é praticamente em posição frontal, ainda muito longe. Vai sair o pontapé de Carlitos. Sai mesmo, bola ali, sair prensada e depois Elton a resolver sem problemas. Carlitos tem assumido algum do protagonismo que estava reservado a Varela na primeira parte. Carlitos no segundo tempo tem sido o melhor jogador do Vitória nesse aspecto. Capaz de segurar a bola, capaz de ganhar o 1 contra 1 e depois de criar oportunidades aos colegas para receberem bolas com espaço. O Vitória vai arriscando um bocadinho mais e vemos Paulo Assunção também
do lado do Futebol Clube do Porto, mais atento à manobra defensiva ainda, às vezes recuando mesmo no terreno para ajudar o seu setor defensivo, mas depois, claro, ao chegar-se mais à frente e neste constante vai-vem, os jogadores do Vitória vão se desgastando e vão abrindo espaços que na primeira parte não existiram e o Futebol Clube do Porto pode aproveitar. Vai ser mais um cartão amarelo. Bruno Ribeiro fez ali uma autêntica placagem à ala, repare bem. Percebeu que tinha sido ultrapassado e depois a agarrar Alain. Antes, mais um pormenor de calcanhar delicioso de Ricardo Quaresma. Ora, aqui está ele. Olha, vem a primeira alteração do lado da equipa portista. Vai sair Ricardo Quaresma. Diria algo surpreendente esta alteração de Coadriense. Acredito que se deva apenas ao desgaste de Ricardo Quaresma. Parece uma única explicação. Algum problema físico que possa ter sentido. Cá está o momento em que Quaresma coloca a bola direitinha na cabeça de Adriano. O Quaresma estava um bocadinho menos exuberante em termos das suas cavalgadas pelo flanco, mas continuava a ser um jogador muito relevante na manobra do Futebol Clube do Porto. Entra Jorginho, que defronta aqui a sua antiga equipa. Na época passada esteve neste mesmo estádio com outra camisola, lá do Vitória. Segunda alteração também no lado da equipa Sadino. Saída de Ricardo Chaves. Entrada de Pedro Oliveira. Tentando dar mais pulmão ali à zona nuclear do terreno, como dizia, os jogadores que estão a ser obrigados a um grande desgaste nesta altura e, portanto, tentando refrescar um pouco, dando mais pernas e mais pulmões a uma equipa que precisa de tentar recuperar o gol de desvantagem, mas que está a defrontar um adversário muito organizado, muito poderoso e que sabe aproveitar os espaços que lhe são concedidos. Está Quaresma muito desgastado, quanto a Pedro Oliveira, o jogador que entrou na equipa do Futebol Clube do Porto, aliás, na equipa do Vitória, é um jogador que já passou pela equipa portista, formado no Boa Vistas, fez na época 2000-2001 35 jogos pela equipa B do Futebol Clube do Porto, depois esteve emprestado pelos Dragões à Académica, ao Leixões e ao Vitória, e esta é a primeira época em que está no emblema Sadino, mas a título definitivo. Vai bater Benny McCarthy, pontapé, a bola bate ainda ali, parece-me um jogador do Vitória, mas o árbitro dá pontapé de baliza e, portanto, não considera que tenha existido qualquer toque. O remate saiu muito enrolado. Mas estava a olhar para a trajetória de Pedro Oliveira, que, em resumo, defronta aqui uma equipa que também conhece bem o Futebol Clube do Porto. Do outro lado, Jorginho, faz o percurso inverso. Do Bonfim para o estádio do Dragão. Está ele, Pedro Oliveira, estar ali a tirar o cruzamento, a bola bate em Paulo Assunção. Genício para o lançamento, estamos já dentro dos últimos 20 minutos no Estádio Nacional. 1-0 ganha o Futebol Clube do Porto, gol de Adriano ao minuto 39. Ouviu-se ali um apito, mas não de Duarte Gomes, sim das bancadas. Adriano. Jogo de muito trabalho de Adriano na frente de ataque. Agora a perder, Pedro Oliveira. Vem para o meio, Pedro Oliveira. A libertar bem para Sugu. Vai sair cruzamento. Muito mal o cruzamento de Sugu. Usando uma expressão que às vezes se utiliza, foi um cruzamento ao terceiro poste. Foi muito largo, sim, muito para longe, completamente desastrado, sem qualquer efeito. Mas Hélio, honra seja feita aqui a Hélio Sousa, que tem arriscado nas substituições que tem feito. Primeiro tirou Adalto, fez recuar a Bruno Ribeiro para o lado esquerdo e abriu a frente de ataque, colocando 3 homens no setor mais ofensivo. E agora a colocar também Pedro Oliveira, tirando Ricardo Chaves, ou seja, Pedro Oliveira também um jogador ali de meio campo, mas que tem outras características muito mais ofensivas, comparando com Ricardo Chaves. Portanto, não pode arriscar também demasiado, naturalmente, até porque as armas não são as mesmas, mas para já, com o que pode, Hélio Sousa. Sim, tem mostrado ambição, tem passado para dentro do campo a mensagem que pode passar, que é de que o jogo não está decidido, a taça não está decidida e isto é um jogo apenas. É preciso arriscar, é preciso correr os riscos, é preciso assumir que eventualmente esses riscos possam ter resultados desfavoráveis, mas a verdade é que não dá o jogo por perdido o técnico do Vitória e a sua equipa corresponde. Pedro Oliveira a bater aqui ao primeiro poste, não chega Varela.
E agora McCarthy! Rubinho volta a ganhar o duelo com os avançados do Futebol Clube do Porto. Vai abrindo naturalmente mais espaço a equipa do Vitória e, portanto, é natural que surjam mais oportunidades do lado do Futebol Clube do Porto. Agora foi McCarthy. Duelo agora intenso entre Bossingo e Silvestre Varela. Lançamento para o Vitória. Era boa a ideia aqui de Pedro Oliveira. Tentar servir ali Varela. Já está ele outra vez. Aliás, era Sugu, mas está em posição, ou estava em posição irregular. Mas o jogo abriu bastante. Não sei. É duvidoso. É ali um movimento contrário. Os jogadores estão a deslocar-se em direções opostas. É muito difícil. E há pouco aqui o pontapé de McCarthy. Outra vez Rubinho. Discreto, não é um guarda-redes que dê muito nas vistas, que seja muito exibicionista, entre aspas, na forma como está em campo, mas tem oferecido muito boa réplica ao Futebol Clube do Porto. Tem estado sempre lá, foi batido num lance em que não tinha de facto grandes hipóteses, dada a movimentação de Adriano, mas não é por ele que o Vitória está mal. O guarda-redes do Vitória tem sido eficaz e tem estado bem no caminho da bola. É claro que, como dizias, o Futebol Clube do Porto tem agora um tipo de espaço e uma possibilidade de desenrolar lances em progressão que não tinha quando o jogo estava mais fechado. Era aqui uma entrada mais dura de Sandra sobre o McCarthy. Ficar no chão, jogador sul-africano da equipa portista. Os adeptos do Vitória continuam a acreditar que é possível chegar ao empate. Daqui a pouco vamos entrar no último quarto de hora desta partida. Está muito calor também no Estádio Nacional. Esta zona de Oeiras e, portanto, é natural que o desgaste também se comece a fazer sentir, até porque este é o último jogo da temporada, uma época exigente para as duas equipas, com muitos jogos. Aí está Gilberto Madeira ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa. E agora ouvem-se os adeptos do Vitória no Estádio Nacional. Lucho. Combina com Jorginho. Antecipa-se bem Auri. Pedro Oliveira a perder ali em zona proibida. Jorginho vai marcar o Porto. O remate. Mais uma vez Rubinho. É a terceira grande oportunidade de Adriano em todo o jogo. A primeira colocou a bola no sítio certo. Isto do ponto de vista do Futebol Clube do Porto, claramente. Marcou o único gol da partida. Mas depois, nas duas oportunidades seguintes, não conseguiu bater Rubinho, que o remate também não saiu nada bem, foi direitinho para as mãos do guarda-redes brasileiro. Aqui facilitou a tarefa ao guarda-redes adversário. Não tentou desviar a bola, ou melhor, não conseguiu desviar a bola do guarda-redes. A movimentação é boa, aproveitando uma insistência e a capacidade de recuperação de bola em zona alta. Como já referimos várias vezes, é uma equipa do Futebol Clube do Porto que pressiona muito os adversários à saída e depois criar o desequilíbrio na entrada da área. Mais uma vez Adriano a movimentar-se numa pequena diagonal para ganhar o espaço de remate. Desta vez não conseguiu colocar bem a bola. Troca na equipa do Futebol Clube do Porto. A segunda, a saída de Alain. Entrada de Marek Che, jogador eslovaco, um dos reforços também desta temporada. Veio do Inter de Bratislava. Uma alteração que até talvez já venha tarde, porque Alain, depois de uma primeira parte em que ainda se foi notando, nomeadamente na primeira meia hora, depois foi caindo de rendimento e como há bocado... Aliás, estava a dizer que se o Alain... Estavas tu a analisar e depositem erro. Saiu o Anderson na equipa do Futebol Clube do Porto e não Alain. Então ainda peca mais por tardia, porque Alain de facto tem estado muito desaparecido. Anderson, explicar-se-á pela mesma lógica que levou o Vitória de Setúbal também a reforçar a sua zona de meio campo. Os jogadores do meio campo neste jogo têm tido desgastes muito evidentes, e embora Anderson seja um jovem e tenha de certeza pulmão para isto e para muito mais, é talvez um sinal de que ambos os treinadores já perceberam que, se controlarem bem as operações ali na zona central, tudo o resto se pode resolver com maior ou menor grau de dificuldade. Continua a ser uma luta muito grande no meio campo. Três jogadores muito batalhadores do lado do Futebol Clube do Porto, outros três com as mesmas características do lado do Vitória de Setúbal, e este tem sido um jogo onde nessa zona se tem lutado muito. Duas alterações já efetuadas por Coadriense.
Eu diria que os dois jogadores que saíram não seriam, talvez, para quem está de fora, as primeiras apostas, Quaresma e Anderson. Mas, certamente que o desgaste também pesou nesta decisão de Codriense. A bater aqui Ori, diretamente para o seu companheiro Genício. Carlitos tentava ali combinar com Sandro. Não conseguiram os dois jogadores do Vitória. Adriano, McCarthy, de primeira aqui para o seu companheiro. É Jorginho, aliás Alain. Isto é Paulo Assunção. A devolver a Alain. Maraxé. Outra vez Paulo Assunção. Adriano. Bem, agora Adriano. Com calma a entregar a Mozingua. Passe de primeira para Lúcio. Para o menor da Lúcio. Gonzalez vai sair o passe. A ideia era boa. Podia um passe rasteiro. Benny McCarthy. A verdade é que Lúcio ganhou posição para o remate. E depois simulou exatamente esse remate, mas conseguiu com isso descolocar, desposicionar completamente a equipa do Vitória. Era Jorginho, aliás. Era Jorginho que tinha a bola, exato. Este passe de Jorginho. E depois Benny McCarthy não consegue dominar. Ficaria completamente sozinho na cara do guarda-redes. Mas grande movimento de Jorginho na recepção. Tirou desde logo o seu adversário da jogada. E ali um passe rasteiro. McCarthy, a bola não saiu bem. Daqui a pouco vamos entrar nos últimos 10 minutos. 1-0, mantém-se o resultado da primeira parte. O Banco do Porto está em vantagem desde o minuto 39, a altura em que Adriano bateu o Rubinho. Varela a dominar. Assistência do Vitória, Pedro Oliveira. Está ali servir Varela, corta Pepe. Maraxé a recuperar a equipa sadena. Sandro. Mais um cruzamento, vai direita a Elton e por pouco não marca o Vitória. Que oportunidade para a equipa sadina. Carlitos outra vez na jogada. Não sei se a ideia era esta, mas por pouco não saía bem este cruzamento, remate. Carlitos estava aqui a tentar perceber o que é que aconteceu. Tenho a sensação que ele olha para a baliza. Fiquei com a sensação de que ele olhou para a baliza. Se é intencional, é um toque de classe de Carlitos, porque é de todo inesperado. E ainda por cima, atendendo à posição do sol, tarefa ainda mais complicada para Elton, que tinha mesmo o sol nos olhos quando esta bola voou na direção da sua baliza. Um grande susto novamente para o Futebol Clube do Porto. Eu fiz ali um compasso de espera, estava a tentar perceber se Elton ainda toca na bola ou não, mas acaba por não tocar. Pedro Oliveira entrou bem no jogo também, este Pedro Oliveira. Pode marcar agora a equipa do Vitória. Varela, o passe sai muito longo de Pedro Oliveira e depois a bola a perder-se pela linha final. Bom momento do Vitória aqui à entrada para os últimos 10 minutos. Há pouco ia dizer que o Vitória estava a perder algum vigor, que este futebol direto, mais arriscado e enfim, com menos apoio, estava a retirar também algum discernimento à equipa, mas acho que de repente a equipa se reposiciona. Neste lance peca o passe por deixar Varela numa posição ingrata, nesta altura já bastante desgastado, também não teve pique para chegar à bola e não era bem essa a ideia não seria levar a bola à linha de fundo, era colocá-la redondinha ali para a finalização. Agora uma entrada dura de Adriano, fora de tempo. Vai haver o cartão amarelo também. Não concorda Adriano, mas Duarte Gomes não ter aqui qualquer tipo de piedade. Entrada completamente fora de tempo de Adriano. Vem mais uma alteração na partida. Cada treinador ainda tem uma substituição para fazer. Vai entrar Diogo Fonseca na equipa do Vitória. Já está ele. Saída de Binho. Portanto, arrisca tudo nesta altura, Hélio. A tirar aqui um jogador de meio campo, que tem maioritariamente missões mais defensivas. Mais um cruzamento, direitinho outra vez para as mãos de Elton.
Sim, e entra Diogo Fonseca, jogador que na época passada estava no Santa Clara, dos reforços do Vitória, avançado, muito possante fisicamente e, portanto, é risco máximo agora de Hélio Sousa. Binho é um daqueles jogadores invisíveis. Andou por ali, andou na luta, fez o que pôde, mas praticamente não se deu por ele. Finalizado a sua prestação nesta final da taça, quase não conseguimos dizer exatamente quais foram os lances em que ele interveio. Coloca mais um avançado, arrisca agora sim, ele arrisca tudo e faz bem. Faltam apenas talvez 10 minutos, contando com compensações, e o Futebol Clube do Porto continua a ganhar por 1-0 e o Vitória tem mesmo que tentar dar a volta a isto. Entrada então de Diogo Fonseca para o lugar de Binho. Jorginho, passe muito longo. A ideia era colocar ali a bola em Benny McCarthy. Vamos entrar aqui na fase crítica da partida. O Vitória já com poucas preocupações defensivas, a tentar arriscar tudo para pelo menos chegar ao empate e evitar que a partida se decida nos 90 minutos. Lançamento para Janício. Mas o Futebol Clube do Porto também me parece pouco esclarecido a aproveitar os espaços que têm surgido. Dá a ideia que também já há algum desgaste do outro lado. Vai lutar ali Jorginho com o Bruno Ribeiro. Ganha Jorginho ao seu antigo companheiro de equipa, hoje adversário. Muito bem, Jorginho entrou bem na partida, tenta tirar o cruzamento, mas já não consegue segurar a bola dentro das 4 linhas. Cá está Hélio Sousa. Não gostar agora desta reposição de Rubinho. Foi diretamente para fora o pontapé de Rubinho. E agora todas as bolas são preciosas. Nesta altura qualquer erro dói mais. Os adeptos do Futebol Clube do Porto fazem a festa. Já celebraram esta temporada o título da campeão nacional. Alain. De carrinho a resolver o problema Pedro Oliveira. Incentiva os seus companheiros Rubinho. Alain. Está perto de conquistar mais uma taça a equipa do Futebol Clube do Porto. Alain. Tirar o cruzamento Marek Che. Tentar ali chegar a Jorginho. A bola sobra para Lúcio Gonzalez. Tem McCarthy à entrada da área. Lúcio. O remate de Lúcio. Perigoso este lance. Rubinho a resolver o problema. De imediato a tentar servir à frente Diogo Fonseca. Ganha Bozingua. Vai chegar Pep. De qualquer maneira a afastar para fora. Ali na frente, quando Rubinho repõe a bola em jogo, havia 3 jogadores do Vitória de Setúbal para 4 do Futebol Clube do Porto. A tentativa é exatamente a de surpreender o Futebol Clube do Porto e não dar tempo ao seu meio campo a de filtrar a passagem da bola. Mas o passe era arriscado e não. Saída então de Benny McCarthy na equipa do Futebol Clube do Porto. Que esta ele não marcou, teve algumas oportunidades, trabalhou muito na frente de ataque. Benny McCarthy que pode estar aqui a despedir-se também da equipa portista. Teve bons pormenores, mas não foi um jogo totalmente conseguido por parte do avançado. Vem Ibsen, jogador brasileiro. O Futebol Clube do Porto vai entrar também nesta final da taça para os últimos 5 minutos. Ibsen, que chegou ao Porto na época passada, proveniente do Flamengo. Adriano. Colocar aqui a Jorginho. Alain. Alain faz os 90 minutos, o remate de Alain. Lá sair por cima da baliza de Rubinho. Com a presença de Ibsen, o treinador do Futebol Clube do Porto dá um sinal contrário ao que está a ser dado por Hélio, mas claro que as características do jogo assim o exigem. Joga numa perspectiva mais conservadora, num reforço da capacidade de trabalho ali no meio campo. Um jogador menos ofensivo do que McCarthy, como é evidente. É o que se pede nesta altura. Muito bem, Pep mais uma vez a limpar ali aquele setor mais recuado. E a jogada de Alain encarou Janício, ganhou espaço para o remate, mas a tentativa saiu por cima. Janício, Pedro Oliveira. Entrou bem no jogo Pedro Oliveira. Tentar ali entregar a Sugu, o corte de Ibsen. E depois a ganhar o lançamento Ibsen. Que pressionou ali Pedro Oliveira.
como dizes, entrou bem, entrou sem medo, entrou logo no ritmo. Às vezes não é fácil um suplente entrar imediatamente no ritmo da partida, mas ele entrou bem, tem protagonizado algumas boas intervenções, tem conseguido ganhar alguns duelos individuais que dão espaço depois à sua equipa, mas o Vitória vai tentando, mas não está fácil. Sandro. Agora bom passe de Sandro, ganha Paulo Assunção. Tentou ali servir de imediato o seu companheiro. A bola não chegou ao destino. Lucho. Outra vez Paulo Assunção. Alain. Muito bem, Alain. Que pormenor de Alain ultrapassar Janício. Passe atrasado para Adriano. Joga bem o Porto. Ibsen pode matar o jogo. Jorginho. O remate. Mais uma grande defesa de Robinho. Robinho vai segurando e vai mantendo vivo o Vitória nesta partida. Grande jogada agora do ataque portista. E aí mais uma jogada em que fica bem evidente a capacidade, a velocidade de reação do guarda-redes. Veja-se onde ele já está. Muito rápido a sair e a dar o corpo à bola. Mas, grande exibição do Robinho nesta partida. Podia ter olhado. Não teve muito tempo para olhar e para decidir. Mas podia ter feito melhor. Esta jogada merecia. E o Futebol Clube do Porto a explorar os espaços que lhe são agora dados em abundância para chegar lá à frente. Que pormenor de Lucho Gonzalez. Que delícia este toque do argentino. Lucho a entregar a Ibsen. Vai marcar o Porto, ainda não é desta. Grande defesa, mais uma de Robinho, sempre no sítio certo. O Futebol Clube do Porto vai desperdiçando oportunidades atrás de oportunidades, algumas delas flagrantes, cara a cara com o Robinho. Agora, algum desplante de Ibsen não fez minimamente o que era expectável que fizesse. Tinha espaço, tinha tempo, tinha ângulo, fez um remate quase displicente para a figura do guarda-redes. O Futebol Clube do Porto vai desperdiçando ocasiões e o Vitória de Setúbal vai sobrevivendo, mas também não consegue criar perigo do outro lado. Estamos mesmo a chegar aos 90 minutos. Ainda pode acontecer muita coisa neste jogo, porque estão a acontecer coisas a qualquer momento, mas a vida está muito difícil para o Vitória de Setúbal. Partiu a equipa Hélio Sousa na altura em que coloca Diogo Fonseca na frente de ataque. As substituições foram partindo a equipa do Vitória, abriu aqui muito espaço e o Porto tem tido mais bola e vai aproveitando. Sim, para criar também se compreende que Hélio tenha feito o que fez, uma vez que a situação começava a ser desesperada em termos de tempo, e arriscou. Perdido por 1, perdido por 2, perdido por 3, é igual. Esta final da Taça decide-se hoje e neste momento está quase nas mãos do Futebol Clube do Porto. O Vitória tem que tentar tudo o possível e o impossível para dar a volta a este resultado. Vamos entrar, aliás, estamos já em cima do minuto 90. Vitória tem pouco tempo para evitar esta derrota. Adriano ainda joga ali de cabeça, ganha Auré. Vamos ter mais 4 minutos. Vamos até aos 94 nesta final da Taça. Cruzamento de Pedro Oliveira com o pé alta. Bate longo Elton. Estamos já dentro do primeiro minuto de compensação. Jorginho. Adriano. De Trivela, Adriano a manter a bola nos pés da equipa do Futebol Clube do Porto. Ibsen. O remate. Não sai nada longe a bola neste pontapé de Ibsen. Agora melhor do que há pouco. Numa situação mais difícil, mais longe da baliza, mas um remate bem mais intencionado. Saiu muito perto desta tentativa de Ibsen e desta vez dá uma ideia que Robinho... Bem, não sei. Ele está no caminho da bola, talvez conseguisse impedir o gol. Num estilo pouco... Jorginho outra vez. Dizia eu, num estilo pouco visto, o guarda-redes do Vitória a ir a uma bola rasteira com as duas mãos, que é uma coisa que não é muito costume, mas a conseguir esticar-se todo e talvez tivesse coberto o seu ombro. Já há muito cansaço. E o Futebol Clube do Porto tem tudo a seu favor para erguer a 13ª taça da sua história. Já algumas lágrimas do lado dos adeptos do Vitória. Sentem que a derrota está perto de ser consumada. Bozingua. Está ali a ganhar pontapé de quente ao lançamento. Recupera o Vitória. Silvestre Varela. Pepe. Sempre no sítio certo. Bozingua. Manter a bola para o lado do Futebol Clube do Porto. É isto que se pede nesta altura. Isto do ponto de vista portista, claro. A equipa
vai deixando o tempo passar no meio campo adversário do cenário. E mantendo a bola, segura também esta vitória, porque vitória sem bola não vai conseguir criar situações de perigo naturalmente. Alain, olha aqui sempre encostado aos corredores. Lucho, muito bem jogado. Alain, o remate outra vez Robinho. Bem, a bola ficou um bocadinho para trás e Alain não conseguiu que armar bem. grande exibição de Robinho. Mas lá estava o guarda-redes de Vitória sempre um bocadinho da bola. Principalmente nesta segunda parte, uma série de defesas nesta fase final do encontro. Manter esta desvantagem mínima do lado do Vitória. Sugu, Fonseca, está é Pedro Oliveira. Tentar ganhar ali espaço para o cruzamento, mas demorou tanto que a equipa do Futebol Clube do Porto conseguiu tirar-lhe todo o espaço. E aqui tentativa de Alain, mais uma vez Robinho, parece que adivinham o que os jogadores do Futebol Clube do Porto vão fazer. Já lá estava Robinho, à espera do remate de Alain. Último minuto da partida. Futebol Clube do Porto cada vez mais perto de fazer a dobradinha esta temporada. E sentem os adeptos portistas que o momento é de festa, já se pode começar a festejar. Porto recuperou o título nacional, vai recuperar também a Taça de Portugal. Últimos segundos no Estádio Nacional. Vai valendo o golo de Adriano ao minuto 39. A vestir a pele de herói o avançado brasileiro que veio do Cruzeiro. A última vitória do Futebol Clube do Porto na Taça foi em 2002-2013, então com um triunfo por 1-0 sobre o União de Leiria. E agora, como dizes, está a escassos segundos de regressarem a essa posição de vencedor da Taça de Portugal. Vai passar o testemunho o Vitória. Já esgotámos os 4 minutos de compensação. Elton ainda vê o cartão amarelo por demorar na reposição. Mas a Vitória está no bolso da equipa portista. Últimos segundos do encontro. Jorginho. Vem para o meio, Jorginho. Ganhou a taça a época passada. Vai ganhar outra vez este ano. Passe aqui para Alain. Últimos momentos da partida. Vai apitar Duarte Gomes daqui a pouco. Che. Paulo Assunção. Jorginho. Ibsen. Outra vez Alain. A bola já não vai sair aqui desta zona. Alain. Ibsen. Já vamos quase com 5 minutos de compensação. Vai bater ainda Robinho. Dá mais alguns momentos Duarte Gomes. Bate Robinho. E apita Duarte Gomes. O Futebol Clube do Porto faz a dobradinha esta temporada. Vence campeonato, vence Taça de Portugal. É a 13ª Taça de Portugal da história dos Dragões. A equipa portista tinha ganho pela última vez na época 2002-2003, na altura com José Mourinho ao leme dos Dragões. Volta a fazer a festa no Estádio Nacional, 3 anos depois, agora com Coadriense. Valeu o golo de Adriano ao minuto 39 desta partida. Golo decisivo do avançado brasileiro, o 8º esta temporada, mas acaba por ser o golo mais importante, talvez, da carreira de Adriano, porque dá este troféu que estamos a ver à equipa portista. Luís, temos ainda alguns minutos para fazer aqui um balanço desta partida, mas também da época do lado do Futebol Clube do Porto, e começando com a equipa vencedora. Não deixa de ser curioso, numa época começou de uma forma talvez tão inesperada, com altos e baixos, com críticas, com alguma intranquilidade, e termina desta forma com uma dobradinha com Coadriense, que chegou a ser tantas vezes criticado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, a conseguir devolver os títulos à equipa portista, e logo em dose dupla. Sim, é verdade, Miguel, e isso também vem reforçar a ideia de que muitas vezes se passa, de que quando há aposta num determinado figurino, ou numa determinada personalidade, ou numa determinada figura, ou num determinado estilo, ou num determinado método de trabalho, essa aposta tem que ser assumida e tem que ser mantida. Aparentemente, quando a época começou, muitos adeptos do Futebol Clube do Porto não concordaram e não perceberam bem o que estava ali em causa. Houve grande contestação. Poderia ter-se dado o facto de essa ser uma época perdida a partir daí, porque poderia ter havido alguma instabilidade, mas os responsáveis do Futebol Clube do Porto insistiram, não cederam à tentação mais fácil de ir pelo caminho do despedimento do treinador, e a verdade é que, mantendo as suas opções e solidificando aquilo que queria fazer, com a Adriense acabou por criar uma equipa ganhadora. Equipa ganhadora que é claramente revolucionária em muitos aspectos
da forma como se costuma jogar em Portugal, com uma linha defensiva de apenas 3 elementos, com muita gente móvel em várias zonas do campo. É um treinador que não foi pelo que estava instituído e não se acomodou àquilo que lhe daria uma vitória, ou um triunfo, ou uma possibilidade de triunfo mais fácil. Arriscou o Futebol Clube do Porto, acaba por retirar lucros dessa aposta no final da temporada, com o Adriense aqui a cumprimentar. E aqui o abraço entre Coadriense e Jorge Nuno Pinto da Costa, uma aposta do presidente do Futebol Clube do Porto, que acaba por revestir-se de total sucesso. Cá está ele a receber a medalha. E é uma época memorável para o técnico holandês, experiente técnico holandês, que de facto foi fiel às suas ideias, e talvez esse tenha sido o maior mérito de Coadriense esta temporada. Manteve-se sempre fiel aos seus ideais, à sua ideia de jogo, e acaba por ter sucesso total. Quanto ao Vitória Luís, 8º lugar no campeonato, segunda vez consecutiva que chega ao Jamor. Tinha ganho o ano passado, perde este ano, mas vai estar nas competições europeias da próxima época, e esta tem de ser uma temporada também considerada muito positiva para a equipa sadina. Sim, na estreia de Hélio no banco, eu creio que o Vitória, ganhar ou perder uma final, é a coisa mais natural deste mundo. Esteve em 2 consecutivas, ganhou na época passada, perde esta num jogo em que o adversário foi superior, num jogo que não foi particularmente espetacular, mas em que, acima de tudo, ficou a sensação de que este Vitória, mesmo sem ter os mesmos argumentos do adversário, nunca virou a cara e acreditou sempre que era possível. Muito boa atitude, sempre uma época ganha quando se chega ao Jamor. Estamos a assistir agora também à festa dos vencedores, à desilusão também, naturalmente, dos vencidos, ainda que no rosto da equipa do Vitória, e pelo menos pareceu-me que isso foi bem visível quando desta subida aqui à tribuna de honra, à tribuna presidencial do Estádio Nacional, na face, no rosto dos jogadores do Vitória, parecia também existir o sentimento de missão cumprida, o sentimento que tudo fizeram durante a temporada e neste jogo para contrariar a superioridade que existe do Futebol Clube do Porto, quer individual, quer coletiva. O Futebol Clube do Porto acabou por ser melhor, teve mais oportunidades, teve mais remates, criou mais desequilíbrios e acaba por ganhar bem este jogo decisivo. O resultado até poderia ter sido mais desnivelado a favor do Futebol Clube do Porto. Valeu uma grande atuação de Rubinho, mas talvez isso fosse também um castigo demasiado pesado para esta equipa sadina, que ainda assim, de longe, conseguiu ter 3 grandes situações. Carlitos na primeira parte atirou à trave e depois, no segundo tempo, uma grande defesa de Elton para o remate de Bruno Ribeiro, e outra vez Carlitos, num cruzamento de remate, esteve perto do empate. A taça vai ser entregue por Cavaco Silva a Pedro Emanuel e a Vítor Bahia, os 2 capitães do Futebol Clube do Porto. Cá está ela, 13ª taça na história do Futebol Clube do Porto. Volta a vencer, volta a fazer a festa no Estádio Nacional, desta vez ao superar o Vitória Futebol Clube por 1-0. Festa azul e branca, a festa a fazer-se de 2 cores, azul e branco, aqui no Estádio Nacional, perante uma grande moldura humana. A equipa do Futebol Clube do Porto a contar aqui com muito apoio. É certo que do lado do Vitória também estiveram muitos adeptos que vieram de Setúbal, o Futebol Clube do Porto, no caso, em clara maioria, e saem claramente também mais sorridentes os adeptos portistas. É uma época, mais uma coroada de êxito para a equipa do Futebol Clube do Porto. O clube presidido por Jorge Nuno Pinto da Costa acaba então por vencer a 13ª taça da sua história. Vamos fechar esta transmissão do Canal 11. Da minha parte e do Luís Francisco, foi um gosto. Obrigado. Fique com a festa da 13ª taça da história do Futebol Clube do Porto. Ganha, desta vez, diante do Vitória Futebol Clube, 1-0. Marcou Adriano aos 39 minutos. Esta transmissão foi patrocinada por Placar, Allianz Seguros de A a Z, Eurobic, Banco Oficial da Taça de Portugal, Sagres, Somos Futebol e Portugal Store.
Famalicão e Rio Ave empataram os respectivos jogos a 2 golos e desta forma mantém-se acesa a luta pelo 5º lugar que dá acesso à Liga Europa. O regresso de Jorge Jesus ao Benfica continua a fazer correr tinta e já levantou uma onda de reações por todo o mundo. Já em Inglaterra, já é conhecido o primeiro finalista da Taça de Inglaterra, é o Arsenal, depois de vencer o Manchester City por 2-0. Estes e outros temas em destaque no 11 na hora, que começa agora. Muito boa noite, está no ar o 11 na hora. O Famalicão deixa para a última jornada a decisão do acesso à Liga Europa. Empatou frente ao Boa Vista 2-2.